E aí, galerinha do Nerdcast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, certo? Para mais uma entrevista aqui no nosso On Your Cast. Comigo aqui, ele novamente, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio, Guilherme Careta. E aí, Caretinha? É chique falar sócio, né? Eu sempre falo que é chique. Vozes do além, hein? Vozes do além aqui, hein? Ah, agora sim. Agora Mas sim. é isso. Estamos juntos, cara. Como é que você está? Tudo bem? Tudo muito certo? Tudo muito caminhando? Caminhando e cantando e seguindo a canção, meu amigo. E, pô, véspera de feriado, né? Não tem como a gente não tá... A cidade de São Paulo está um caos pra quem tá querendo dirigir. Então, fiquem atentos. É isso, cara. E antes de mais nada, antes da gente apresentar com maestria o nosso convidado de hoje... falar dos nossos amigos parceiros aqui do nosso podcast, certo? Xará, vai começar pelo... vídeo. Beleza. Manda lá, Xará. Vai, pode. Claro que eu estou falando do nosso parceiríssimo Moviplex, o principal cinema ali da região de Salto, certo? Cara, cinema incrível, ambientação maravilhosa... Pipoquinha, Careta, eu não vou falar mais nada, velho. Você sempre me fala dessa pipoca. Eu juro por Deus, eu fui assistir Shazam 2, a pipoca tava no andar de baixo, o cheiro, cara. Tava muito bom. Então, o Moviplex, o cinema é incrível, assim, o atendimento também, as meninas ali da recepção da Bombonier são incrivelmente simpáticas. Então, Moviplex, valeu aí por mais uma parceria, mais um podcast, certo? E teremos novidades em breve, né? Porque... nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas, estarei no Moviplex assistindo a estreia dessa semana, que é Super Mario, um dos filmes mais esperados aí desse ano, aí, que chamou muita atenção ali pelo design, ali, pela sua fidelidade ali pelos jogos da Nintendo. Então, Moviplex, muito obrigado, estamos juntos novamente, certo? E agora vamos falar do nosso segundo patrocinador, nosso segundo parceiro. Xará vai jogar na tela ou não? Vou jogar. Beleza. Vamos lá. Que é a barbearia de Campos, do meu parceiro Danilo, lá em Salto também, certo? O cara, mano, ele manja muito. E não é só porque eu corto o cabelo e faço a barba lá não, cara. Ele é muito bom. Dá pra ver que é muito competente pelo seu corte e pela sua barba também, né? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Não é mesmo? Pô, o Danilo, é um cara que tá sempre se atualizando. A barbearia dele também, nossa, só coisa de última geração. Cara, obrigado aí, Danilo, pela moral. Um abraço pra você. E é isso, Caretinha. Bom, recado dado. Os recados estão dados. Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o canal, que a gente tá buscando crescer cada vez mais, trazer um conteúdo legal. Então, quem acredita na gente, a gente agradece demais aí todo o apoio. E é isso. Agora, se você me permitir fazer a apresentação... Faça as honras, eu sei que você tava ansioso. Fazer as honras, Caretinha, porque, cara, é um privilégio, não... Eu acho que eu falo em nome de nós dois, mas, assim, pra mim especialmente, porque... está diante de nós uma das pessoas que ela... É uma pessoa que ela... Eu diria que ela me introduziu nesse ramo de jornalismo ali, virado pra cultura, virado pra cinema, que é o Roberto Sadovski. Sadovski, muito obrigado pela presença, pela sua presença aí, por estar falando com a gente. Falei pro Guilherme, o Sadovski, ele foi uma das primeiras pessoas... Eu acho que foi a primeira pessoa... a quem eu consumi qualquer tipo de conteúdo relacionado a cinema. Eu vou lembrar até o primeiro vídeo que eu assisti do Sadovski. Nossa, eu peço desculpas agora ou depois? Não, deixa eu terminar aqui. Eu sinto muito por ter desviado você do seu caminho. Não, imagina, muito pelo contrário. Que foi um vídeo que você fez com a Luli. Eu não vou lembrar agora o ano certinho ou a temática. 2013, talvez? Por aí, acho que vocês fizeram uma lista de filmes de terror do ano, os melhores filmes de terror, ou melhores filmes do ano, eu não lembro direito. Foi uma coisa assim. Foi alguma coisa assim, né? Faz tempo. Isso. E em 2003 eu tava lá na faculdade de jornalismo, no meu segundo ano, e comecei a acompanhar o cara. Antes mesmo de acompanhar nomes como, hoje em dia, Isabela Boscov, o próprio Daleno Nogari, que a gente fala bastante. E pra quem me conhece, né, eu agora estou cursando psicologia, né, eu me desvirtuei um pouquinho desse caminho do jornalismo
E o podcast... Você foi esperto, na verdade. O nome disso é inteligência. Inteligência. E o podcast, ele é uma das minhas maneiras de manter o jornalismo vivo dentro de mim, assim, né? Manter essa chama acesa. E se hoje a gente tem um podcast, eu e o Guilherme, a gente tem diversos assuntos em comum. A gente jogou basquete junto, a gente gosta das mesmas músicas, dos mesmos filmes. Quase todos os mesmos. Isso. E é isso. E se o podcast, ele reacendeu uma chaminha ainda que eu tenho pelo jornalismo, e o podcast é da temática cinema, de séries, enfim, essa cultura pop em geral, você tem muita participação nisso. Então, Sadovski, muito obrigado pela sua presença. É uma honra pra gente aqui estar conversando com você. E temos um presentinho pra você, Sadovski. Olha, tem um presente, gente. Eu não sabia que tinha recebidos aqui. Um recebidos? Olha só. É pra abrir agora? Fica à vontade. Fica à vontade. Vou abrir. É comida? É de comida? Se for comida, então você já me ganhou. Porque aqui... A comida a gente tentou ganhar aqui, ó. Aqui temos ovinhos de amendoim também. Aqui é o estômago. O estômago fala. Eu já peguei um monte de bis pra mim, porque, galera, não me ofereçam bis, gente. Contribuam pra minha ausência de pança. Mas bis não dá. Olha que legal. É comida isso aqui, tem cara de comida. Não, quase, isso aqui quase. É um... Como é que eu ia falar? Uma caneca, mas é uma caneca. É uma caneca. É uma caneca. Quando vocês começaram o podcast, cara? Obrigado. A gente começou em maio do ano passado. Vamos fazer um ano daqui a pouquinho. No meio da pandemia ainda. No meio da pandemia, linda. É uma coragem. Exatamente, cara. É uma coragem, mas a gente tem referências muito boas, né? Como Vossa Senhoria. Está aqui então. Mas... Eu me sinto um idoso, até porque eu sou, mas tá... Eu acho engraçado quando a galera fala, você despertou isso na gente e tal, porque eu honestamente achava que minha mãe via as coisas que eu fazia e só. E eu acho legal quando a gente fala sobre uma paixão que virou uma profissão e traz gente para o lado sombrio da força depois. Então, eu fico comovido e eu peço desculpas também. Não, imagina. Ao mesmo tempo. Eu peço muito obrigado. Mas tem o bis, então bis vale. Nós agradecemos. Eu até tomei um caminho um pouco contrário do Sérgio, né? Eu tava falando em off pra você ali, minha formação direito não teve nada a ver com isso, mas sempre tive o consumo do seu conteúdo principalmente, mas assim, de muitos conteúdos que nem ele citou, e cara, foi a minha maneira também de me aproximar com esse quê jornalístico, esse quê da comunicação, e falando do que a gente tanto ama, que é cinema, que é essa cultura toda, e foi assim, quando a gente recebeu a notícia de que vamos gravar, o Sadovski vai vir aqui com a gente, cara, foi uma emoção que é difícil de explicar, porque não assim, de uma maneira, nossa, o Sadovski, eu não tô acreditando, mas assim, cara, a gente iniciou o podcast há um ano com uma ideia que surgiu do nada, que a gente nem sabia se essa ideia ia acontecer, e a gente sempre citava as críticas, e um ano depois, ou quase um ano depois, a gente tá tendo, assim, a oportunidade de conversar com você. Então... Que bom, fico feliz, então. Vamos acabar com todas as iluões hoje, então. Não vamos, não. Eu acho que não temos tantas ilusões mais, assim. Mas, Sadovski, cara, primeiro agradecer, e assim, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, eu acho que mais do que nunca seria legal fazer, a gente estava falando um pouco de como você começou. Sim. E até eu e o Sérgio, a gente falou muito ano passado do filme do Fabelmans, que é do Spielberg, tá. E a gente associou muito esse filme com a questão da inspiração. Então, eu até posso traçar um paralelo. Antes desse filme, a gente não fazia conteúdo de vídeo, a gente fazia conteúdo de áudio só. Tá. E depois desse filme, a gente começou a gravar conteúdos em vídeo. Tá. Então, foi uma mudança de chave pra gente. Queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória, assim, até se tornar o crítico de cinema que a gente conhece. E se, durante essa trajetória, no começo, teve alguma obra, filme, série, quadrinho, alguma coisa que deu aquele clique em você e você falou, cara, eu preciso entrar no cinema, eu preciso entrar nos filmes, eu preciso entrar nisso aqui. Olha só, não foi nem durante essa trajetória, foi há muito tempo. Foi quando eu era criança, na verdade, que eu acho que já contei essa história em outros podcasts, né? Vou repetir aqui de novo, porque parece bizarro, mas não é.
Eu assisti Superman, o filme, quando eu tinha 5 anos, né, no cinema, quando estreou, em 1500 e alguma coisa. E eu saí completamente maravilhado daquilo ali. Eu saí gostando de super-heróis, que meio que definiu minha vida, querendo ser jornalista, que meio que definiu minha vida, e sabendo que minha vida ia ser dentro de uma sala escura, do lado de um monte de estranhos, e que não fosse um bacanal, né? Que fosse um cinema. Então, a partir daquele momento, me dá a impressão que todo passo que eu tomei na minha vida foi direcionado para isso, para trabalhar com cinema, falar sobre cinema e transformar a paixão que eu tinha em profissão. Então, aos poucos, eu sabia já que eu ia ser jornalista desde então, e aos poucos eu fui lapidando as coisas que eu queria para direcionar para isso, né? Então eu me formei em Natal, né? Completamente fora do circuito da cultura pop. E no momento que eu cheguei em São Paulo, isso faz muito tempo já, para trabalhar na sede, para mim era assim, eu era leitor e eu acompanhava as pessoas que não só me inspiraram como jornalista, mas também uma geração que mostrou que a cultura pop era possível dentro do jornalismo. E acabei trabalhando com essas pessoas, me tornando amigo dessas pessoas também, né? A Isabela, que obviamente foi minha chefe na SET, e que, se eu posso dizer que eu entendo qualquer coisa de cinema, é por causa dela. Mas, assim, o André Bassinci, o Sérgio Martins, o Forastieri, o Zé Augusto Lemos, o Alex Antunes. Então, assim, o Aran, que é meu amigo e faz um programa comigo também. Então, tem uma... Eu consegui... entender que eu estava no ombro de gigantes. Uhum. E é por isso que eu faço o que eu faço. E ao longo desse caminho, o cinema bizarramente foi para o bem ou para o mal, né? Se transformando numa coisa voltada para um entretenimento mais pop. E eu estava dirigindo a SET na época que essa transformação começou a acontecer. Uhum. Então eu pensei, bom, talvez então minha vida lendo esses troços todos tenha, né, valido para alguma coisa profissionalmente. E a gente estava lá quando tudo era mato e esse movimento começou a acontecer. Também para o bem ou para o mal, né? Hoje, acho que talvez mais para o mal. Mas eu devo, se eu tenho alguma coisa que eu possa chamar de carreira e algum nome que eu possa usar como cartão de visitas, é porque eu tive uma geração inteira de pessoas atrás de mim que me inspiraram e que me fizeram enxergar o cinema como uma coisa não só profissional, mas também como uma coisa que me eleva e que me diverte. E que, se eu puder transmitir um pouco disso para alguém que me leia ou que me ouve ou qualquer coisa, eu fico muito feliz. Então, eu acho que é um mundo fascinante. Não é fácil, porque a gente vive numa crise ferrada dentro desse mundo mesmo hoje em dia. Eu acho que a cobertura desse mundo hoje está completamente equivocada, mas estamos aqui, né? Tentando, com toda a arrogância do mundo, mostrar um caminho. Como que você vê, por exemplo, essa estrada longa que você trilhou durante essas décadas de carreira? Hoje em dia, eu acho que a gente pode dizer que é muito ingrato, porque, por um lado, a gente tem a facilidade, sei lá, 5, talvez, anos atrás, a gente não poderia, nem tinha, acho que, condições de fazer um podcast dentro de casa. Hoje você pode fazer um podcast, você pode fazer um canal no YouTube, você pode fazer um blog, um perfil de rede social, enfim. E se manter, de certo ponto não, com certeza muito relevante, porque a quantidade de conteúdo que a gente estava até falando em off, de conteúdo que é vazio, eu acho que a gente pode usar esse termo, é absurda. A gente pode dizer que é uma porcaria mesmo. Então, vamos usar o português bem claro, então. É uma porcaria. Claro. A esmagadora maioria das pessoas que escreve sobre cinema ou cultura pop não sabe o que está fazendo. Isso é claro. Existe uma infantilização muito grande no entretenimento pop que é causado por uma geração inteira que acha que as coisas começaram anteontem. E que
apesar da facilidade gigantesca de você ter acesso a produtos mais antigos, ninguém vai atrás, porque não dá clique, talvez, sabe? Uma coisa que aconteceu ontem, sabe? Ontem, quando saiu o trailer de Barbie, né? Que saiu aquele pôster e a gente começou a ver que o pôster viralizou. E eu pensei, eu nem fui atrás, mas eu pensei assim, eu tenho certeza que 90% do povo de cultura pop do Brasil fez uma fotinha imbecil dentro do pôster da Barbie, falando, fulaninho é não sei o quê. Tipo, não, amigo, você não é porra nenhuma. Você tá cobrindo esse negócio, mas você não faz parte desse negócio. E essa linha borrada entre o produto e a pessoa que fala sobre o produto é um problema, né? Eu sempre falo que o sonho de 9 entre 10 influenciadores ou youtubers e tal é trabalhar para essas empresas, sabe? Para Disney, para Warner, ou para Sony, tá do outro lado do balcão. E não falar sobre. Isso se reflete quando a gente vê uns filmes bem ruins aí, ganhando uns elogios rasgadérrimos, né? Dessas mesmas pessoas. Então, a crise é muito isso. Eu acho que o público não é bobo. E que essa explosão que algumas pessoas têm de views e de likes e tal, ela é efêmera. Ela não dura. Então daqui a 1, 2, 3 anos, e a gente já vê uma mudança de guarda, né? Muita gente que tinha blog e tal, há alguns anos não tem mais. Eu tava falando em dezembro com o Steve do Collider, né? Que tava aqui pra CXP, e eu conheço o Steve de tempos, né? E a gente tava falando disso, né? De site e tal. Eu falei, cara, dos sites que começaram nesse boom de cobrir cultura pop na gringa, o único que tá aí hoje é o Collider. Porque o NDCO News morreu, o Birth Movies Death morreu, o Slash Film morreu, o IGN morreu. Então a gente vê que a coisa foi se esfarelando e se esvaziando, e ele tá lá. Porque ele acredita ele não usa a palavra conteúdo, né? Eu odeio essa palavra, mas tudo bem todo mundo usar. Pessoal meu, eu odeio tanto quanto eu odeio Chaves. É quase uma heresia falando em um podcast, não pra mim, mas pra todo mundo que Cara, eu odeio Chaves. Eu odeio mais ainda a Caverna do Dragão. E eu não vou nem falar de Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho indigente de tão ruim. Eu acho assim, indigente de ruim. Cavaleiros do Zodíaco. Eu não consigo entender alguém que tenha mais de 5 anos de idade olhando pra aquilo e falando, nossa, é legal. Não é uma merda. Você assistiu, Careta? Cavaleiros do Zodíaco? Todos esses que ele falou. Ou Caverna do Dragão. Pelo amor de Deus, cara. Mas em minha defesa... Você não perdeu nada. Você era criança, Vamos saber. Né? Então, em minha tudo defesa, bem. eu não assisto mais Cavaleiros do Zodíaco. Mas, cara, eu não entendo nem quem gosta de Dragon Ball, porque eu vejo e falo, qual é a relevância narrativa disso aqui? O cara entra, aí faz, aí outro faz, aí um tá mais forte que o outro, eles se quebram e vamos para outro episódio que é a mesma coisa. O Dragon Ball tem uma coisa incrível, que é o torneio de artes marciais, que o objetivo é quebrar pau. O objetivo é quebrar pau. Você arrebentou o cara nas oitavas de final, você passa pras quartas. Então, aí eu não consigo, eu nem falo com propriedade, porque eu comecei a ler o mangá na época e desisti, e eu acho que eu vi 2, 3 episódios do desenho animado e desisti também. Eu falei, não é pra mim, gente, eu sou velho, não dá, sabe? Alguém me falou assim, mangá é legal porque ao contrário do gibi americano tem começo, meio e fim. Essa mesma pessoa falou, nossa, eu adoro One Piece, já tem mais de 1000 gibis. Eu assim, cadê o começo, meio e fim disso, velho? E episódios também, gibis e episódios. Não acaba nunca, bicho. Então, assim, é legal, mas cadê o fim desse troço? Não era pra ter fim? Então, se não tem fim, tem várias histórias. Eu não sei, mas eu já viajei longe. Isso responde sua pergunta? Responde, com certeza responde. Vou até comer um bis, tá? Lacta, patrocinem cadê a câmera? Onde tem câmera? Aqui, ali, né? Patrocinem o podcast da galera aqui, tá? Estamos comendo bis aqui. Valeu pela moral, Sadovski. Muito obrigado, Sadovski. Cara, e até surfando nessa sua pergunta de você ir contra um movimento que existe muito assim, é uma pergunta simples, mas é por isso que você se define irritante? Seu Instagram? Eu sou irritante por motivos óbvios, né? Eu acho o seguinte, o que a gente faz, eu como jornalista, eu dou informação para as pessoas, né?
E como colunista, é informação aliada à opinião. E pra gente ter uma opinião da coisa, de qualquer coisa, a gente tem que ter bagagem. E bagagem a gente só tem com tempo para você absorver coisas. Ah, mas não é da minha época. O Led Zeppelin não é da minha época, né? A banda acabou quando eu não era nascido. Não, acabou depois. Mas tudo bem. Mas eu adoro Led Zeppelin. Então, assim, isso não é desculpa. A gente assiste filmes básicos dos anos 30, 40, 50, 60, porque a base de tudo tá ali, sabe? Então, pra gente falar das coisas com propriedade, você não tem que ficar regurgitando nomes ou mostrando como você é foda e tem referência, sabe? Mas quando você escreve um texto ou você prepara um vídeo, você tem que saber do que está falando e você tem que amarrar o que você está falando numa ideia que outras pessoas já desenvolveram também, né? A gente não está inventando... Tem embasamento, né? Exato, é muito simples. E o embasamento, ele vem de experiência. Então, acho que o tempo, ele vai mostrar quem vai se manter relevante ou não. Né? Quem tem voz para falar alguma coisa ou não. Então, assim, pode existir 1 milhão de podcasters e bloggers e o cacete. A gente vê com o tempo quem que vai continuar por aí falando sobre essas mesmas coisas com conteúdo, né? E a gente tem exemplos no Brasil de gente que tá aí que são case, né? Não são semi-perfeitos, mas estão aí e mostraram que resistem ao teste do tempo, o que eu acho muito válido. Eu acho que você fez uma comparação muito interessante com a música, né? As músicas que a gente... Tantas bandas que a gente tinha antigamente que perduram até hoje. Pô, você pega, sei lá... Rolling Stones estão fazendo show até hoje. Fazendo show até hoje, Até hoje. O Paul McCartney tá inteiraço. Tá fazendo show até hoje. Batendo na porta dos 90 inteiraço. Consegue se reinventar, mas ele é quem ele é. A essência dele tá lá. Então eu acho que quando a gente fala, a gente dá informação e opinião para o público, a gente tem que pensar que o importante é o público. Né? É para ele que a gente faz tudo isso e a gente tem responsabilidade em usar a voz que a gente tem para de fato dar opinião e informação, mas uma coisa embasada. Eu tava vendo esses dias um pessoal de um canal de games, que obviamente eu não vou falar o nome aqui, até porque eu não lembro, reclamando que eles não tinham recebido a cópia de um jogo que eles queriam falar, então eles estavam se justificando para o público deles que eles não iam resenhar tal jogo porque não tinham recebido do publicador do jogo lá. Eu fiquei pensando assim, compre o jogo, cacete. É o que eu pensei enquanto você falava, por sinal. Compre o jogo, se é importante pro seu público, compre o jogo e fala. Não, porque tem que ter uma relação, não tem relação nenhuma, velho. Nenhuma. Assim, a relação entre a gente e as empresas, ela é uma cortesia. Eles não têm obrigação de mostrar nada pra gente. Ah, mas vocês falam e dá propaganda pra eles? Claro. De novo, é uma cortesia. Mas se alguém não me mostra um filme que eu quero ver, estreou, eu vou no cinema, vejo, depois eu gravo, ou eu não falo, ou, sabe? Mas você não vai me ver... Como se você estivesse fazendo um favor pra produtora. É uma linha muito tênue aí, que tem uma coisa que é fundamental, gente. Opinião não é vendida. Não se vende opinião. Ah, mas você tinha anúncio de cinema e de distribuidor de DVD na sede. Sim. E o comercial funcionava e não me enchia o saco. Nunca ninguém do comercial chegou pra mim e falou: a gente tá com um anúncio aí, vai... Não. Passa um pano, né? Ninguém fala nada. Assim como ninguém me diz o que eu tenho que falar bem ou falar mal. Nunca no UOL ninguém falou: olha, isso aqui é anunciante da gente e tal. Nunca, isso não aconteceu, porque a gente tem a responsabilidade, de novo, é com o público. E o público tem que confiar na gente. Então, assim, é uma linha muito tênue que as pessoas têm que caminhar e navegar. Eu nunca sei se eu respondi a pergunta ou se eu divergi da coisa e tô em outro planeta. E até é interessante a gente fazer esse paralelo da questão que você muito falou do ser movido à paixão. Então, por exemplo, quando você é movido à paixão e você quer falar de cinema, você usou o exemplo do jogo e eu achei muito relevante. Imagina só se a gente decidisse não falar sobre cinema porque ninguém pagou pra gente assistir os filmes. Isso. Então, a gente não tem a paixão pelo cinema, a gente tem só um compromisso, vamos colocar assim. E o compromisso acaba sendo distanciado nesse ponto.
Porque conversar de cinema é prazeroso acima de tudo, pra mim. Sim. E o nosso, a gente tá tentando fazer um prazer coletivo, digamos assim. Mas é um trampo. Vocês têm trampo. Vocês têm um plano comercial. Eu vi que tem anúncio e tal. Então, assim, o Movido a Paixão vai até a página 2. O Movido a Paixão não paga boleto, né? Eu não pego um táxi e na hora de pagar eu falo, deixa eu te falar sobre filme tal, que é minha paixão, então tá tudo certo entre nós dois aqui. Não existe isso, né? Então, existe uma preocupação comercial. A preocupação comercial não pode invadir a preocupação editorial. Concordo. A minha obrigação como colunista é bonito isso aqui, para com o meu leitor. E é isso. Eu não tenho obrigação com mais ninguém. Isso, meu amigo, é jornalista com J maiúsculo. Porque... É a autenticidade no maior nível. Né? Não, porque é uma das coisas que me, entre aspas, broxou do jornalismo foi essa questão de a gente a todo momento ter que correr atrás de, sei lá, audiência, a gente ter que correr atrás de clique, de A views. gente tem que correr atrás disso. A gente tem. Faz parte da nossa sobrevivência Mas como e a jornalismo. essência? Então, a nossa responsabilidade é com a nossa profissão. Sim. Mas ela também abraça um monte de outras coisas. Então, Concordo. a parte comercial, ela é essencial. O que não pode acontecer são as coisas se entrelaçarem no meio do caminho, né? Acontece. Com certeza. Mas, de novo, eu acho que você não vai ver num veículo sério um jornalista comprometer a sua integridade porque o comercial mandou ele falar bem de alguma coisa. Isso não acontece. Isso nunca aconteceu com meus amigos que trabalharam na Veja, que trabalham no Globo, na Folha. Isso não vai acontecer. Não vai ninguém chegar e vai dizer, fulano tá pagando a conta, fala bem. Isso não vai rolar. Não acontece. E parece, você mesmo disse, parece que existem exemplos escancarados disso quando a gente vai ver certas críticas ou certas resenhas e é algo totalmente fora, assim... Porque não são críticas e não são resenhas, né? São de pessoas que São propagandas. são pessoas que não têm preparo para isso. Algumas pessoas, eu vejo, tipo, um pessoal mais jovem, ou não tão jovem assim, que querem construir o seu caminho. É muito difícil você construir o seu caminho hoje. Você se forma em jornalismo e quer trabalhar com cinema. Beleza, para onde você vai? Me formei. E aí, onde eu vou? Vou para um veículo grande? Não tem vaga, velho. Esquece. Não tem. Vou construir o meu blog? Beleza, como é que eu pago as contas com isso aí? Papai me banca por 1 ano. Tá, nesse ano você tem que construir um público e montar pelo menos um pensamento comercial para você viver disso, né? O YouTube tá aí, te proporciona, de certa forma, uma liberdade quando você consegue construir um público. Mas eu acho que você só consegue construir esse público quando você tem integridade, quando as pessoas acreditam em você. Eu não falo nenhuma... Existe uma permissividade no público nerd, né? Que eu acho um público bem meia boca, de acompanhar a galera que fala o que eles querem ouvir, sabe? Essas discussões idiotas e tal. Sempre vai existir isso aí. Essa galera sempre vai ganhar uma grana e essas coisas sempre vão estar montadas numa estrutura que faz funcionar. Mas eu posso ser idiota e idealista, mas eu acho que isso não é o que faz do nosso trabalho relevante ou... Sabe, tem gente que vem comentar de texto que eu escrevi há 15 anos e primeiro eu fico assim, tipo, procure o que fazer, em vez de ficar lendo texto velho, mas assim, as coisas perduram e isso que eu acho que é importante. Tem críticos que eu não suporto e que eu acho uns babacas absurdos assim, mas eu não vou negar que o texto do cara é bom e que ele tem relevância, que passa tempo e fala, pô, tá aí o cara até hoje e ele consegue se manter relevante. Como ser humano, um bosta, mas assim, pra escrever, sabe do que tá falando. Você acha que eu não sei que tem gente que fala isso de mim também? Falam aí, galera. Mas pelo menos esses caras que você não gosta, eles pelo menos têm um embasamento, ou nem... Tem, claro que tem, sim. São pessoas que sabem o que estão falando, é do jogo. Você tava falando do desenhista do Capitão América, o Rob Liefeld, né? Que eu vi um vídeo de um cara defendendo... Quem tiver curioso, joga no Google aí, Capitão América e Rob Liefeld, vai entender o desenho que eu tô falando. Viu a imagem que o Capitão América tá com aquele peitão, assim, bem desproporcional, assim? Não vi, cara. Depois. Dá um Google e vê que a vida é bela. Mas aí eu vi um vídeo de um cara defendendo, eu falei, pô, tem fundamento aqui.
Gosto do Rob Liefeld como desenhista? Não. Defenderei o Rob Liefeld até o fim? Mas com certeza. Você ou ele? Eu defendo ele até o fim. Defendo real. Deixa o cara trabalhar. Há quem goste, né? Então, Sadovski, então já que a gente entrou um pouquinho nessa questão de relevância, de fazer um produto, um conteúdo, já que você não gosta da palavra, de qualidade, é uma coisa que eu até já conversei com o Careta, que é essa Careta questão... sou eu. É o Guilherme, é o Guilherme. E não é um apelido, é o sobrenome dele mesmo. Que é a questão do... Hoje em dia, um bom tempo atrás, saiu uma notícia que a Netflix, por exemplo, ela tinha feito alguns cortes, por exemplo, no setor de animação, e que ela ia se voltar muito mais para conteúdos medianos do que, por exemplo, produzir conteúdos nível Roma, nível irlandês, que são filmes um pouquinho menos populares, em detrimento de por exemplo, com perdão, assim, que a minha namorada, ela gosta muito de Barraca do Beijo, de La Casa de Papel, enfim. Nossa, Casa de Papel é ruim demais. Mano. Eu também não... Nossa Senhora. Como é que você vê essa indústria também? Não só a gente tava falando de jornalismo, mas também a indústria cinematográfica, já que você tem essa bagagem toda. Cara, são empresas, né? Empresas têm que cortar onde não tá dando certo. Eu não acredito muito que a Netflix vai cortar Roma ou o irlandês. Isso não vai acontecer, porque traz prestígio e o capital que o prestígio traz e as portas que abrem também são incalculáveis aí. Talvez as pessoas que interpretem as notícias fiquem meio alarmistas, né, nesse troço. Mas existe uma crise, né? A Warner tem dívidas gigantescas para pagar, a Disney tá demitindo 7 mil pessoas no mundo inteiro, e tem uma crise, mas a gente teve uma pandemia que deixou todo mundo em casa por 2 anos, sabe? As pessoas tentaram lidar com isso de uma forma que não foi exatamente muito legal. Né, a produção, né, o lance da Warner lançar os filmes direto em streaming e cinema foi um tiro no pé, eu achei. Foi uma coisa que meio que não colou muito bem, mas tá todo mundo descobrindo como lidar com a realidade, né, com os números que estão aí. Eu acho que a parte financeira da produção de um filme não interfere na qualidade ou na falta de qualidade dele, né? Um filme médio pode ser barato para a Netflix, e isso não vai fazer diferença. Então não é que as barracas do beijo da vida vão imperar agora. É que talvez você seguir um caminho mais fácil para produzir um filme, né, menos complexo, te ajude a ter mais volume. E o volume faz diferença. Mas a gente vai ficar, sabe, fazendo a briga do Tostines aqui, do que veio primeiro, para poder descobrir uma coisa que nem eles estão perto de descobrir ainda. O fato é que existe uma crise econômica e uma crise criativa que precisam se aliar e chegar num equilíbrio aí. Por outro lado, a Apple tá aí, botando 200 milhões no filme do Scorsese, que vai ter 4 horas, e tá todo mundo assim. E aí? Foda-se, né? É o Scorsese, ele pode fazer o que ele bem entender na vida. E pode. Alguém vai culpar a Apple de dizer, investe no Adam Sandler aqui. Sabe, não vai existir isso. O próprio Adam Sandler, sabe, tá lá fazendo as comédias idiotas dele e ao mesmo tempo tá fazendo uns puta filme legal, sabe, na Netflix, porque ele é artista, ele vai dizer, ó, é um pra vocês e um pra mim, tá? Eu faço a comédia boboca aqui pra vocês, yay! Mas eu quero fazer esse outro filme aqui. Tudo bem? Tudo bem. É um contrato, é uma conversa. É um diálogo. Quem tentou fazer isso também foi o Jim Carrey, numa época da carreira dele também, que ele fazia aquela comédia física e também... Cara, ele gosta de fazer comédia física, mas a gente tem uma concepção muito errada do ator de achar que ele tem que fazer ou isso ou aquilo, Exato. Sabe? Ele vai entrar no projeto que vai dizer pra ele alguma coisa que ele quer expressar como artista. Então, se ele faz o mentiroso, é porque ele acredita que aquela história é tão boa que vai ser plagiada depois em um filme do Leandro Hassum, e que vai ressoar. Né? 30 anos depois estamos aqui falando de O Mentiroso. 30 anos? 96? Por aí. Então, o artista ele não é conduzido por o que isso aqui vai me render de grana, sabe? O que isso aqui vai me satisfazer como artista, né? Como ator, o que isso vai me andar. Existe uma preocupação monetária, mas é óbvio, né? As pessoas têm que trabalhar.
Mas eu acho que é bobagem a gente achar que existe um plano na carreira da pessoa que ele vai... Não, agora eu vou fazer só filme sério. Não, agora eu não vou mais fazer esse tipo de filme. Vai se chegar um projeto e você ler e falar... isso aqui é... Que nem o Harrison Ford, né? Eu já entrevistei um monte de vezes. Ele tem um humor meio ácido, assim, que demora pra você pegar e ele falar, tem que matar o Han Solo, não vou mais fazer Indiana Jones. Fez o quê? Han Solo. E vai fazer o quê esse ano? Indiana Jones. Harrison Ford precisa, gente. Ele tem conta pra pagar e que precisa fazer Indiana Jones? Não precisa, mas ele achou em algum momento que ou o roteiro é bom, ou ele quer trabalhar com pessoas que ele acha que ele quer dividir cena, ou ele quer fazer o filme numa locação que ele não fez ainda e acha interessante, ou ele acha que a proposta das entrelinhas daquele filme pode ser legal. Tem vários caminhos aí. Não é que o cara levante e fale, vou fazer um filme merda hoje, porque eu tenho que pagar a conta. Às vezes é. Às vezes é pra cacete. O Russell Crowe tá aí. Né? E você acha que o Russell Crowe precisa de grana, cara, pra pagar a conta? Mas ele leu pra gente e fala, putz, quero trabalhar com esse cara, acho que essa ideia aqui, eu nunca fiz um filme assim, quero fazer. Pode ser tem mil coisas que ele quer fazer. O Kevin Costner me disse isso uma vez numa entrevista. Ele falou, às vezes eu faço um filme porque é um diretor que eu quero trabalhar, ou são uma equipe que eu quero trabalhar com ele de novo, que é uma equipe boa. Você vai passar 3 meses convivendo com aquele povo, que seja uma convivência legal no fim das contas, né? Então tem vários fatores aí. Vai muito além do fulano não quer mais fazer comédia. Fulano quer fazer um projeto que ele se sinta bem depois. Ou que ele pague a conta. Cara, o Michael Caine ganhou o Oscar de ator coadjuvante dele pela primeira vez quando ele fez Hannah e Suas Irmãs. E ele não foi receber o Oscar. Porque ele estava filmando Tubarão a Vingança. Alguém viu Tubarão a Vingança aqui? Eu nem sabia que existia. Ah, para, mano. Tubarão a Vingança é o seguinte. Tubarão a Vingança é o tubarão parente do tubarão que foi morto no primeiro filme. Não é o tubarão. Não é o tubarão. Não, ele está morto. Sim, o parente daquele tubarão. Porque... Ele está caçando a família do personagem do Roy Scheider para se vingar. Rola uma vingança do tubarão. Entendi. Eba, é isso. Ah, entendi. Então o tubarão quer se vingar. Você falou de tubarão, eu lembrei do Christopher Lloyd, de Volta para o Futuro, como que ele fez um Piranhas 3D. Como que você não vai fazer Piranha 3D e depois Piranha 3DD? Né? Isso. Falando do tamanho do sutiã das mulheres do filme. É uma ideia tão bizarra que você fala, é óbvio que eu vou fazer. Richard Dreyfuss fez o filme. E Richard Dreyfuss que fez Tubarão. Então é claro que ele vai estar lá fazendo esse filme. É óbvio que ele vai estar lá, porque trabalha 3 dias, ganhou uma grana, se divertiu. Por que não? Foi exatamente isso então, né? Vou... Tá aí o urso do pó branco que não me deixa Eu ia mentir, citar né? exatamente agora. O urso do pó branco. É uma... E é uma ideia que vendeu. Porque muita gente tá curiosa, muita gente quer assistir. Muito se tem falado. O marketing, eu acho que do urso do pó branco tá muito bom. Ideias piores já foram vendidas, tá? Eu tenho certeza que já, mas... O cinema, assim... Se você vai principalmente na Amazon Prime e começa a buscar filme de terror, tem coisas lá que você fala, não, mano. Tinha um que eu queria muito ver, mas eu não tive coragem, que era Clowntergeist, que era um poltergeist que possui um palhaço. Em Los Angeles, a cada esquina tem uma produtora dessas que faz esses filmes X que custam $500 mil, sabe? A Asylum é a maior de todas, A né? Asylum é maravilhosa. A Asylum é enorme. Os filmes todos são ruins. Assim, sem exceção. Ah, mas é de propósito. Será que é tão de propósito assim? Mas acertaram no Sharknado, que foi uma série que teve 4 filmes. Então, assim, eles fazem o filme por, no máximo, $1 milhão e vende pra streaming e tal, que já ganhou uma grana. Então tá todo mundo rico ali. Né? Só quem não sabe fazer esse tipo de coisa é brasileiro, que brasileiro é tapado, né? Mas eles ficaram ricos fazendo esses filmes ruins. Saiu o Cocaine Bear e eles lançaram Attack of the Meth Gator. Isso que eu ia falar. Eles surfam no... Um crocodilo que foi chapado de metanfetamina, gente. E eu já li sobre um raccoon que é Crack Coon. É sobre um raccoon, né? Um guaxinim que fica chapado de crack. De crack. Então, olha só como as coisas caminham, né? Para o total fim da raça humana.
Mas estão aí fazendo filme. Eu não vi ainda. Cuspi bis no microfone, gente. Aliás, quer beber alguma coisa, Sadowski? Eu acho que a minha Coca-Cola tá na geladeira, né? Sim, senhor. Eu não vi ainda o Velocipastor. Mas eu preciso muito ver esse filme. Velocipastor, pera, é um pastor que vira um Velociraptor. É um pastor? Pastor o quê? Um pastor de igreja. De igreja? Que vira Velociraptor pra combater vampiros. É da Asylum? Não, mas podia ser, né? Podia ser. Pela premissa, Então, assim... Eles fizeram Titanic 666, você chegou a assistir? Eu vi Titanic 2. Ai, meu Deus. Que é uma empresa que constrói uma réplica do Titanic. E a réplica vai fazer o mesmo percurso. E o que acontece? Eles batem no iceberg e vão afundar de novo. Não é possível. Eba! Fazer a mesma coisa exatamente pra repetir o erro. E por que não, né? Assim... Se colar, velho. Olha Snakes on the Plane, né? Eu lembro quando eu fico fazendo name drop aqui, é uma merda, né? Mas eu lembro quando eu fui entrevistar o Samuel Jackson por esse filme e ele falou, não é uma latinha de coca, tá? Camila, me perdoe, mas olha o que eles fazem comigo. Quando a gente abre eu falo que o som da Coca-Cola abrindo é o peido de Deus, né? Aquele delicioso. Aquele som sublime na vida. Então, cada ideia tá valendo. Eu acho que no cinema brasileiro mesmo a gente precisa se levar um pouco menos a sério, sabe? E fazer uns filmes fora da curva, assim. Uhum. Porque, porra, né? Tamo precisado. Tamo. Olha a Coca-Cola, hein? Atenção. Olha só. Olha a ASMR lá, como é que fala? A ASMR. Aécio. Olha o Aécio. O Aécio que parece o Gollum hoje em dia. Ai, barulhinho de Aécio pra vocês, gente. É isso, olha só. Ai, meu Deus do céu. Coca-Cola. Coca-Cola. Patrocina nós. Pensou? isso, Coca-Cola lá que tá... Seria uma maravilha, né? Então. Coca-Cola é o quê? Ambev? Ambev, né? Eu não sei, velho. Coca-Cola pra mim é Coca-Cola. Eu também não sei. Refrigerante de cola. Olha a merda que eu tô lendo, que eu tô bebendo. Pelo amor de Deus. Fenza. Né? Eu adoro que o Sérgio lá é sempre o cara que sabe das coisas. Uhum. É o cara... O cara da técnica é o cara que sabe das coisas sempre. Fenza. Mas até o Sérgio falou, a gente tava falando desses filmes assim, hoje a gente vê, até passando as premiações aí que já tiveram, a gente teve o Oscar, teve tudo, mas tá existindo uma crescente em relação a produtoras como a A24, por exemplo. Que ela dá uma liberdade criativa legal e ela tá ganhando bastante relevância com filmes assim. A gente pode citar até na última premiação o Everything Everywhere, que ganhou, papou um monte de coisa. Teve a Baleia, que estava presente, After Sun, que estava presente, The Northman, que não estava presente, mas foi também um filme legal Legal, pra cacete. Que lançaram. Então, assim, o que, no caso, você vê da A24 que foi o diferencial para ela atingir o que ela vem atingindo, pegando esses projetos que talvez não seriam pegos normalmente, como o Everything Everywhere, esse projeto de multiverso, que foi uma coisa totalmente diferente, e atingindo esse sucesso, digamos assim, de críticas. Não, é sucesso mesmo. Cara, eu acho que tudo é curadoria, sabe? Você tem uma turma boa que faz filmes e gosta de fazer filmes. Eles eram uma distribuidora, e de distribuidora eles passaram a produzir filme também. Porque eles acreditam no que tem. Porque assim, os grandes estúdios, eles vivem como que eu falo? Um dilema complicado hoje em dia. Para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Uhum. Então, seu filme tem que ter muita grana investida para você conseguir o retorno dessa grana depois. É uma coisa meio que parece bizarra, mas no fim das contas é o que é. Você gasta muito para você tentar ganhar muito. Porque a gente, como público, exige isso. Então, falando de filme de super-herói, né? Que hoje é o que tem uma geração inteira que, para eles, o cinema de entretenimento são super-heróis, né? Porque nas últimas duas décadas, foi o que cresceu e apareceu.
E para você ter esse espetáculo de forma que seja convincente e que as pessoas vão ao cinema como se estivessem indo num parque de diversões, né? Ou seja, Scorsese nunca esteve errado na vida. Essa é a minha próxima pergunta. Ele tem toda a razão. Eu ia pegar esse gancho aí. Você precisa de meios para fazer com que esse espetáculo aconteça, que seja visualmente um estouro, que você domine a conversa quando ele está lançando. E isso colocou os estúdios numa posição muito estranha, de você... o que eu faço com meus projetos menores? Uhum. Eles fracassam. The Fabelmans fracassou nas bilheterias. O Banshees of Inisherin não foi bem de bilheteria também. E é um filme belíssimo. Então, são filmes de estúdio grande, que eles não sabem como colocam isso no mercado. Quem gasta menos entende, tipo, se a gente pode gastar menos, a gente pode arriscar mais. Se a gente pode arriscar mais, o público, que é um nicho um pouco mais nichado, vai abraçar a coisa. Mas como a gente gastou pouco, a bilheteria que entra tá de boa. Então, assim, existe um meio do caminho aí que é difícil a gente botar o dedo, né? Porque, sei lá, um filme como Munique do Spielberg, deixando o Spielberg, é um filme médio, né? Tá lá no meio. Fez uma grande bilheteria? Não fez, mas também não custou horrores. O Bom Gigante, amigo dele, custou horrores e não recuperou esse dinheiro. O West Side Story, que é belíssimo e é um dos melhores filmes dos últimos anos, também não fez uma bilheteria grande, porque o espetáculo que a pessoa esperava quando é vendido, talvez não tivesse lá. Entendi. Então, a A24, né, a A24, eles têm uma boa curadoria de achar boas histórias, de nutrir bons cineastas e de contar bons filmes. Essa bolha vai estourar cedo ou tarde? Com certeza vai, porque ninguém é infalível o tempo todo. E não é de estranhar. A gente já viu isso acontecer com um monte de outras produtoras pequenas que eram sinônimo de filme do cacete e que continuam aí fazendo filme, sabe? Mas assim, mostra que a indústria de cinema continua saudável. Sim. As pessoas continuam fazendo filme. Fazer filme é um brinquedo caro, né? A gente fala, eu vou fazer um filme muito barato no Brasil, que custa 3 milhões de reais. Você fala, quem tem 3 milhões de reais, velho? Exatamente. Quem tem essa grana, quer o retorno dessa grana. Exato. Né? Quem tem esse dinheiro, bicho. Por isso que a lei de incentivo é fundamental para a arte funcionar num país como o Brasil. Ela tem que existir. Ela não pode não existir. É obrigação do Estado dar meios para subsidiar a arte, cultura e cinema. Concordo plenamente. Então, porque isso é uma indústria que gira e que gera emprego. Sabe, e gera emprego, ele dá mais retorno do que a indústria automobilística, por exemplo. É mais jogo o governo fazer uma lei de incentivo do que botar grana numa fábrica de uma montadora. Sabe, o retorno para a sociedade vai ser maior. Então vem um boca aberta e fala, então a Cláudia Raia pode ter 5 milhões para a peça dela? Pode e deve. Porque a Cláudia Raia vai empregar umas 300 pessoas nesse negócio e a galera vai produzir isso. E isso vai levar uma outra, que vai levar uma outra. E aí o que é um incentivo vira uma indústria. E a coisa toda vai girando e é saudável para o país. É saudável para a sociedade, é saudável para a cultura, é saudável para o nosso peso como potência leve. Tudo isso é uma cadeia. Né? Então é importante investir em cultura. O que a gente não tem aqui são empresas com grana para bancar, porque é caro. Eu acho que tirando a indústria indiana, e talvez a chinesa também, né? A indiana que não tem muito subsídio do governo, mas lá é um outro tipo de fenômeno, né? Bollywood e Tollywood é um outro trem. Mas todo filme tem subsídio. Marvel tem subsídio. É isso que eu ia falar. Não é exclusividade no Brasil. A Marvel a gente fala de Hollywood. A Marvel só filma porque o governo dá desconto de imposto no estado da Georgia. Então eles filmam lá porque eles economizam de 40 a 50 milhões no orçamento de cada filme. Então, assim, é grana. Filma-se no Canadá porque é mais barato. Filma-se na Nova Zelândia, Bulgária, em Budapeste, porque é mais barato. Então é necessário. Eu vi agora o filme do Neil Jordan com o Liam Neeson, né, do Marlowe, As Sombras de um Crime, que foi filmado na Bulgária, reproduzindo a Los Angeles dos anos 30. Às vezes você olha e fala... mas é um jeito de você economizar e filmar, gente, porque tudo é dinheiro. O próprio The Gray Man, que é da Netflix, lá dos irmãos Russo, que é Agente Oculto, Sim. Eles passam por uns 15 países europeus
E gastaram uma bala fazendo esse filme. Chris Evans, Ryan Gosling, Wagner Moura, Ana de Armas. Abriram uma vala, jogaram o dinheiro dele e falaram tchau. E eles estão investindo pesado. Vai ter cacete. spin-off, vai ter continuação, vai ter um monte de coisa esse filme aí. Você realmente acredita nisso? Não sei. Vindo da Netflix, Adolfo. Você aposta seu rico e suado dinheirinho nisso? Não consigo, cara. Eu tô esperando os grandes spin-offs de Army of the Dead até agora. Você tá esperando? Teve o Army of Thieves, vai ter um desenho animado. Em teoria, em algum ponto, né? Mas que eu saiba, o Zack Snyder tá fazendo os 7 Homens e um Destino dele no espaço. Então, assim... Vai ter uns 7 Homens e um Destino do espaço do Snyder? É o que ele tá fazendo agora, é o filme da vida dele. É porque eu não gosto do Snyder. Então, esse é um Mas debate por que você não gosta do Snyder? Porque eu acho ele muito exagerado no que ele faz. Ele, olha como eu sou um cineastão, sabe que eu vou fazer uma Liga da Justiça de 4 horas e vocês vão achar... Sabe quem mais é exagerado? O Baz Luhrmann é exagerado. O Terry Gilliam também. Exagero faz parte do cinema. Tudo bem, beleza, mas é que eu não gosto. Não tô falando que o cara é ruim ou não. O Zack Snyder ele é um ótimo diretor. E ele tem ótimos filmes. Nenhum de super-herói. Todos são muito ruins. Ele não entende... O Watchmen eu gosto. É bom. A gente falou disso, né? O Watchmen eu acho que é o filme que podia ser feito naquele momento dessa história. É uma adaptação que, ok, funciona. Ah, mas não é igual ao gibi. Não tinha como ser. O gibi mas não tem a profundidade. É um filme, gente. É uma outra mídia, é uma outra coisa. Então, assim, o máximo que a gente podia ter de Watchmen é isso. Né? A série da HBO eu gosto muito também. É muito boa também. E não tem nada a ver com o filme, é uma continuação do quadrinho. Exato. Nada a ver com o filme. Então Até porque o Alan Moore detesta que usem a obra dele. Mas o Alan Moore detesta qualquer coisa que não seja quadrinho. E eu concordo com o Alan Moore nessa aí. O Alan Moore falou uma coisa muito certa. Super-heróis criaram uma geração de gente infantilizada. É verdade? É verdade. A gente gosta, a gente curte e tal. Mas fatos são fatos, né? É uma coisa infantilizada. Quando eu vejo saindo um trailer de um filme de herói com um bando de marmanjo vendo ele chorando... Eu comentei isso com você. Eu acho que é o fim da civilização ocidental, velho. Assim, amigo, você tem 35 anos de idade, você tá chorando por causa de um trailer? Vai pagar a conta de luz, velho, em vez de ficar fazendo essas bobagens. A gente pode se emocionar. Eu choro pra cacete em filme. Puta. Com o filme pronto, porque tem uma conexão emocional obra, e um monte né? de ligação e tal. Mas você vai chorar num fucking trailer, mano? Porque eu chorei muito quando eu vi isso. Assim, a vida tá fácil, então, Michael né? Keaton voltou como Batman. Acho incrível, achei ótimo o trailer, acho ótima a possibilidade, acho ótima a volta do Michael Keaton, o melhor Batman que o cinema já teve. Concordo. Mas assim, vamos ver o filme primeiro? Né? Pra ver qual é. O trailer é muito bom, a ideia do filme é muito boa. Eu gosto muito do diretor, do Muschietti, acho ele muito bom, embora eu não goste de It, né? Do segundo, acho horrível. Mas eu acho um diretor bom com ideias, né? Ideias faltam. Mas vamos ver o filme, né? Assim, sai o trailer do Besouro Azul, né? Aí eu vejo uma galera, que merda esse trailer lacrador. Aí eu já quero chutar. Já dá vontade de bater. Chutar aí, o nariz de todo mundo que fala. Porque assim, mas por que é um herói latino? Por que não? Qual o problema? Mas o outro Besouro Azul é melhor. Tipo, amigo, vamos ser bem honestos aqui. A única coisa boa que o Ted Kord serviu na carreira dele nos quadrinhos foi morrer numa história. Foi levar um tiro na cabeça. Eu sei que... Foi a única relevância narrativa que esse personagem teve. Ele é um bom coadjuvante pra fazer comédia, né? Que o Keith Giffen e o James DeMatteis descobriram lá na Liga da Justiça que ele e o Booster Gold isso que eu ia falar. Colavam bem. Mas olha só, o Booster Gold teve um gibi solo, porque ele é um personagem mais interessante. O Besouro Azul, ele é uma mistura de Batman e Homem de Ferro com uma pança. Isso é o herói. Então, assim, vai fazer um filme disso? Eu até achei que o filme do Gladiador Dourado poderia sair antes, lá atrás, do que do Besouro Azul. Eu até me surpreendi quando Esse Besouro Azul é um personagem muito mais interessante. É o Homem-Aranha? Mas todos são Homem-Aranha. O Homem-Aranha já é inspirado em um monte de outras coisas, né? Então eu acho que tem uma... Sabe o que me pareceu o trailer do Besouro Azul? Parecia que eu tava vendo um filme de ficção científica dos anos 90, que eu já vi tudo aquilo antes, absolutamente tudo aquilo. Pô, a minha mina trabalha pro vilão.
A gente acabou de ver isso em Homem-Formiga. Homem-Formiga. Então, assim, nada é novidade ali. Mas o cinema de fantasia e ficção científica e ação interior não traz novidade pra gente. A gente tá comendo o mesmo sucrilhos o tempo todo. Com outra roupa, né? O negócio é que assim, ou você coloca leite, ou você joga canela, ou você corta banana, você tá dando uma temperada nos seus sucrilhos lá e você faz uma execução diferente. Eu não quero Eu não tô mudando o mundo com isso. Esses filmes não vão ganhar prêmios. Eles não são grandes, não é grande cinema isso. Scorsese tá certo, sabe? Isso não é um filme que vai te fazer questionar coisas. Sabe? Não é um filme que vai te causar reflexões. Quando isso acontece, é do cacete, sabe? Quando a gente tem o Cavaleiro das Trevas do Nolan, que te dá uma linha entre o que é certo e o que é errado e tenta traduzir num filme de ação o inconsciente coletivo do ser humano, sabe? E a sua tendência pro bem e pro mal. Você pode ter discussão pra cacete, mas esse não é o foco do filme. Esse é o tema que o Nolan tem pra contar uma história. Porque um artista, quando ele vai contar uma história, ele quer falar sobre alguma coisa. O Bryan Singer, quando ele fez X-Men 1 e 2, ele tinha uma coisa pra falar. Não é sobre... Eu sou amigo do Tom DeSanto, né, que era o parceiro do Bryan Singer. E eu acompanhei esses filmes muito de perto na época da Sete. Muito de perto, de tipo, eu viajava para Los Angeles para ficar com eles na sala de edição, batendo papo com o Bryan Singer, com o John Altman e vendo eles montar o filme na minha frente. Então eu fazia isso. Jornalismo, tá, gente? Isso não é bazingueira. O Bryan Singer é gay. E ele enxergou, principalmente no segundo X-Men, uma metáfora muito grande para sair do armário, para a reação da família, para a reação da sociedade, sobre o preconceito. Você tem uma base para você caminhar em cima, sabe? Para vir o nerdola moderno e falar que deixa essas coisas fora dos meus gibis. O gibi nunca deixou isso de lado. Sempre foi até... Nenhum sobre gibi. isso, cara. Mano, o cara vem falar de política em quadrinhos, o primeiro gibi do Capitão América, ele dando um soco na cara de Hitler. Então, assim, galera, menos, né? Mas, enfim, a gente tá falando do que mesmo? Super-herói, né? De Besouro Azul e tal. Eu acho que existe, quando você tem um artista com uma visão, um cara que pode construir uma história que vai além, sabe? O melhor Homem-Aranha pra mim ainda é o Homem-Aranha 2, porque o Sam Raimi é apaixonado pelo Homem-Aranha. Aquela história em particular, ele fala em que momento... o seu grande poder que te traz grande responsabilidade transforma a sua vida numa grande merda. E você quer virar as costas pra isso. E se você faz isso, você consegue deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir? Ou você é obrigado, não obrigado, mas você é compelido a voltar ao que você fazia, porque você entende que vai muito além. Então eu acho que tem uma linha fina que a gente conta aí. Tipo, Marvel às vezes é uma grande bobagem. Mas é inegável que em uma década a gente teve personagens muito complexos no Homem de Ferro, na linha dele inteira, do primeiro filme ao último filme. No Thor, até hoje também, mesmo com os filmes ruins. Capitão América também teve um arco dramático gigantesco de O Homem Fora do Tempo. Então, assim, a gente teve histórias completas aí, porque o quadrinho de super-herói nos dá isso. Mas tudo bem também a gente vê o primeiro Shazam, que é uma comédia para criança. E é divertido, e tem uma doçura, sabe? Tem um bom humor, e é muito legal a gente ver aquilo, sabe? Então acho que o Besouro Azul pode ter esse potencial também, sabe? Tá falando para uma comunidade que não é muito representada no cinema do super-herói, e representatividade é importantíssimo. Não é que a comunidade latina vai sair de casa para ir pro cinema, mas assim, eu vi Pantera Negra. Eu vi gente que não saía de casa para ir pro cinema há 20 anos falar... Eu me sinto representado nisso. Eu tenho um amigo que faz... Tô me vendo ali Eu tenho um amigo que é cineasta, que é preto, que mora em Los Angeles, que me ligou quando viu o filme de lá. Não gosta de super-herói. Ficou 2 horas no telefone comigo, chorando, velho. Ele falou, eu não acreditei no cuidado que eles tiveram pra, tipo, o figurino, pra você ter um estudo de países da África e representar isso de uma forma de fantasia quando mostra os vários reinos dentro de Wakanda, sabe? Então... toda essa entrelinha tava lá enrolado num filme de ação que é muito genérico e que tem um final super genérico, né? Mas que tem ideias muito boas por trás. E é isso que às vezes o nerd não entende. Que as ideias precisam estar em primeiro lugar. Que a narrativa tem que estar em primeiro lugar. Que você contar uma boa história está em primeiro lugar.
Por isso que Batman vs Superman é uma merda de filme. Por isso que Liga da Justiça do Zack Snyder é uma porcaria de filme. Porque não tem nada lá a não ser, olha que bonita essa cena. É oco, é vazio, é mal pensado, é mal executado. O primeiro Mulher Maravilha, ele é tão legal até um certo ponto que ele vira um lixo de filme. O clímax de Mulher Maravilha é um lixo. Terceiro ato ali, né? É Magneto jogando coisa um em cima do outro, assim. É ridículo. Eu vendo o filme e falava, eu não acredito, cara, que o filme morreu aí. Tudo bem que até então ele tem coisas geniais, mas ali morreu. O segundo eu nem falo, pelo amor de Deus. Não, o segundo, nossa senhora. O segundo é indigente. É sofrível realmente. E onde você enxerga, por exemplo, esse universo paralelo que a DC está sendo criado, digamos assim, mais pé no chão, vamos colocar assim? Não tem pé no chão, é fantasia. É gente fantasiada voando, não tem nenhum pé no chão. Não, mas eu digo desse universo paralelo que entra Batman, entra Joker, entra não sei o que, eles tentaram, vamos dizer assim, colocar um pouco mais pra vida real, digamos assim. É que nem a transformação do... Mas não é, né? Exato. A gente se ilude com isso. A gente fala, o Nolan fez um filme realista. Não é, velho. Não é. Se você pula de um prédio e abre sua capa, você cai e morre. Acabou o filme. Não existe isso. É uma fantasia que cria uma ilusão de realismo. E é legal porque a gente tem elementos para se identificar ali. Mas não é com o mundo que a gente se identifica. Exato. Nunca é. É com o personagem. O personagem que faz a gente gostar dele. O arco dramático do personagem faz a gente se importar. A gente gosta do Batman no Cavaleiro das Trevas porque ele tem uma escolha. Ele fala, talvez eu não tenha que fazer isso mais. Talvez eu possa seguir em frente e seguir minha vida. E aí dá uma merda e ele fala, tô preso nessa porra. E o Coringa, ele é legal porque ele não tem arco dramático. Nenhum. Ele é id puro. Ele não tem nada... Ó, o psicólogo tá aqui na minha frente. Ele é id puro. Tô errado ou tô certo? Não, tá certo. Ele não tem objetivo, ele não tem uma agenda. Ele tem uma coisa que o Alfred fala no filme, né? O Michael Caine, que é perfeito. Ele fala assim, algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo. É isso. Ele é o agente do caos lá no meio. Porque a nossa vida é pontuada o tempo todo por caos. E a gente tem que saber se sambar em torno disso. Por isso que eu acho que o terceiro filme do Batman dele é tão ruim, sabe? Porque não tem nenhuma ideia no terceiro filme. Não tem nada ali. E isso é muito triste. Me dá a impressão que ele realmente fez pra cumprir tabela dentro da Warner e tocar com os projetos dele. Cumpriu um contrato, né? Porque ele fez o grande filme do Batman dele, né? Que foi o Cavaleiro das Trevas. Então depois, tipo, porra, tem que terminar uma trilogia pra quê, sabe? Então o filme não vai pra lugar nenhum. Mas na fantasia, a fantasia é legal. E a ficção científica é legal. E pra mim é o melhor gênero de storytelling de todos os tempos, porque você pode colocar qualquer coisa lá. A fantasia reflete qualquer coisa que você queira fazer. George Lucas fala, né? Eu fiz Star Wars, que é um produto, obviamente, para criança e tal, mas ele, como artista e como californiano nos anos 60, ou seja, contra a cultura louca na cabeça dele, para protestar contra a guerra do Vietnã. E ele deixa bem claro. Hoje, se você olhar o filme, né? Quem que é terrorista ali? Os terroristas são os rebeldes, né? E os terroristas são os vietnamitas. E o império são os Estados Unidos. E é isso, ele está querendo derrubar o império ali. É uma ideia que está sendo desenvolvida porque precisa de ideia. Muita gente falou no prequel, né, no episódio 1, 2 e 3, quem se interessa por taxação de imposto e não sei o que, eu falo, pô, mas ele quer dizer alguma coisa aí. Conseguiu sempre? Né? Eu gosto do terceiro filme, o primeiro é difícil, e o segundo me diverte em alguns momentos, mas eu acho, assim, o mais infantil de todos é o Ataque dos Clones, eu acho. Mas a ideia tá lá, né? A nova trilogia aí, eu acho que se perde depois do segundo filme, que é recheado de ideias, e que eu defendo até a morte, Os Últimos Jedi, porque no último filme, a Lucasfilm se rendeu ao que o fã queria. O fã, esse fã tóxico, esse fã clubista, esse fã que acha que o mundo tem que funcionar dentro da caixinha dele, né? Não entende que você pode expandir essa caixinha. Não entende que essa caixa é vasta e você pode contar um monte de história dentro. Então eu acho que o cinema de fantasia presta um grande serviço pra gente, que a gente levanta temas relevantes, mas o Scorsese está certo, né? Não é exatamente cinema, é espetáculo, é uma montanha-russa. Não tá lá para sua reflexão, embora ele possa causar uma reflexão.
Então, já que você citou Scorsese, que é um filme que é de quadrinhos, que não é de um herói, que é o Coringa, que a gente já... que vai ter o 2 agora. Sim. Como é que você vê o filme do Coringa? Porque agora eu fiquei muito curioso pra saber sua opinião. Se é mais do mesmo do que a gente já viu. Taxi Driver, enfim. Eu não gosto do filme do Coringa. Eu acho que tem coisas muito boas, mas eu acho que o filme não... ele não alcançou todo o potencial que ele tinha. Porque, assim, o legal desses personagens de quadrinhos e da literatura, esses personagens que são maiores do que a obra original deles, é que eles podem ser reinterpretados de qualquer jeito. Sim. Então, assim, o Coringa antes ficou louco porque caiu num balde de produtos químicos e que perdeu a pele. O Coringa agora é louco porque é sociedade. É isso. E eu acho muito válido você fazer um filme em que um cara que tem uma fissura mental, ele não encontra na sociedade que ele vive, ou no trabalho, nas relações pessoais, nenhuma âncora para poder ter ajuda e resolver essa treta que ele tem na cabeça dele. É só uma espiral descendente ali que vai acabar na loucura, né? Que é uma coisa que o Alan Moore falou muito bem na Piada Mortal, né? Mortal, isso. Assim, a loucura é um colchão confortável que faz com que ele não tenha que pensar em absolutamente nada que ferrou a vida dele. Uhum. A loucura é a opção mais sã, no fim das contas. Eu acho esse um conceito muito legal. Mas eu acho que o Todd Phillips não era o diretor que tinha o peso dramático para conduzir essa história. Então, a coisa ficou muito nas costas do Joaquin Phoenix para levar sozinho. Tem momentos que eu acho absolutamente brilhantes, como desenvolvimento de personagem. Tem outros que eu acho um pouco gratuitos. Mas a melhor coisa é que deixou os quadrinhos completamente de lado. Esquece isso aqui e vou contar uma história desse Coringa aqui. Porque aí vem o fã falar, porque tem conexão. Não tem conexão nenhuma, gente. É um filme. E a gente vai ter agora no segundo filme, que eu realmente não sei o que esperar dele, que vai ser um musical, que, se eu não me engano. Não sei qual é o caminho que vai seguir, mas é um filme, né? Uhum. Tá a caminho. Confesso que possui muito minha atenção. Porque, eu quero... todo filme eu quero ver qual é, sabe? Todo filme eu fico curioso para ver onde ele vai parar. E muitas vezes a gente quebra a cara, né? Outras vezes não. Ano passado, eu tava numa pilha pra assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por motivos de Sam Raimi. Uhum. Cara, Sam Raimi é um dos diretores mais geniais da história. E é um cara foda também, como visão de mundo, como visão de cinema. Um puta papo legal, que eu já conversei horas com o Sam Raimi já. E quando ele assumiu o Doutor Estranho, eu falei, bom, a Marvel agora vai ficar mega pessoal, né, no filme. Ficou no meio do caminho. Você identifica algumas coisas muito do potencial lá, mas ele teve que obedecer a uma bula que a Marvel tem. E tudo bem, sabe? A Marvel é isso. Você vai dirigir um filme, mas você tem que seguir o que a gente está traçando no tabuleiro mais amplo. É uma escolha criativa, que às vezes funciona, às vezes não, mas é a escolha deles e o Sam Raimi topou fazer, porque quis fazer também. Né? Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, faz aí. Faz aí. Eu fico ainda curioso para ver com outros filmes da Marvel com autores, né? Tipo, The Marvels é da Nia da Costa, que é uma diretora que eu gosto, e tô curioso para ver o que ela vai fazer com The Marvels. De resto, eu fico esperançoso. Gosto de Shang-Chi, achei um filme mega divertido, mega leve, não desgosto. E é de um diretor que você não dava nada por ele, né? O Daniel... Dustin Daniel Cretton. Isso, Dustin Daniel Cretton. Já Eternos... Você não gostou de Eternos? Um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Jura? Agora eu quero saber por quê. Porque ele é ruim. Porque nada funciona no filme. Absolutamente nada. Nem a Chloe Zhao, nada. Aqueles takes maravilhosos dela? Eu compro um cartão postal. Quem é o protagonista de Eternos? Não tem, eu acho. Então pra que tem filme? Ah, mas precisa de uma pessoa? Precisa ter um protagonista, você tem que ter uma âncora. Qual é o protagonista do filme? Bom, eu penso na Cersei, mas também não... Qual é a jornada dela, então, se ela é protagonista? De onde ela entra e pra onde ela sai? Qual é o... Ela é quem estabelece ali a relação dos Eternos com os humanos ali, né? Ela é talvez... Que relação? Ela namora ali o Kit Harington lá, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Você já resume tudo pra mim. Não, é verdade. Ela namora o cara que aparece por
7 minutos no filme inteiro. Tem uma ceninha pós-crédito ali. Cara, Eternos não fez nada pra mim. Eu olhei e falei, que filme oco, gente. Que filme vazio. Que filme que tinha potencial. Mas assim, o potencial tem que ser tipo, vamos despirocar? Porque Eternos foi Jack Kirby despirocando na Marvel. Uhum. Ele tinha fascínio por... Eram os deuses astronautas e tal. Mas não, é um filme... Eu não sei nem dizer o que é aquilo, velho. É um filme ruim, de personagens ruins. São 10 Eternos, certo? Qual o nome dos 10? Você lembra? Lembro. Vamos lá, Cersei. Cersei, Jack, Uhum. o Ikaris, Uhum. Ikaris, a Duende, o Fastos, que é o... Qual que é o nome? Olha, agora ele me pegou. Agora ele me pegou ao vivo. Sob pressão. Eu não assisti Eternos, eu não posso falar. Você nem assistiu, né, não, cara? Vamos lá. Gilgamesh. Gilgamesh, isso. A Athena. Athena já foi? Não, né? Não. Faltam 3. O Barry Keoghan lá, o nome dele é o... É alguém. Dominic. Não, Eu lembro mais do Dominic. Sacou o problema do filme? Uhum. Você tem personagens que não dizem nada. Não existe risco no filme, não existe arco dramático no filme, não existe nada que tenha mudado significativamente, nem no grande panorama dos filmes da Marvel. Acaba o filme com a porra de um gigante com a mão do lado de fora. A gente já teve 1000 coisas da Marvel depois. E como entretenimento puro? Será que não teve nem nada? Não é divertido. É que eu não assisti. Então. Ele é mal dirigido. Você não acha que a Makari, ó, lembrei, o arco da Makari de trazer essa questão de uma personagem surda-muda ali, de repente, também Que ficou questão? só na Mas esse é o ponto. Que questão? Se você coloca Inclusão. Mas se você coloca inclusão pra marcar uma caixinha, Entendi. ele não quer dizer nada. Ele não quer dizer nada. Uhum. Ah, mas tem um personagem que é gay e tem uma família. E você entende que a discussão não avança? É tipo, vamos pegar os estereótipos aqui, feitos de cartolina, e vamos colocar um por um aqui. Mas nada vai além disso. Não tem uma discussão, não tem uma linha narrativa. Não tem um porquê. Uhum. Ah, os deviantes... Por quê? O que são esses troços aí? O que eles são? Não sei. Eu não sei. Então eu acho que nem todo mundo acerta sempre. Eu acho, né? Então tem filmes que existem por existir. Cara, eu fiquei incomodado real com Eternos, porque eu fiquei assim, cara, esse filme não tem pra nada. O Dane Whitman, que é o personagem do Kit Harington, existe aí pra nada. Ele Podia é ser Zé da Silva o nome dele. Ele não quer dizer nada. O Kingo também é totalmente... Não quer dizer nada. Ele falou tanto, né? O Kumail Nanjiani falou tanto que tinha treinado tal pra ficar foda de filme da Marvel. Acabou o filme assim. Pra quê, mano? Cadê essa força toda? Fez nada. É assim, é uma tremenda bobagem, uma bobeirada, assim, uma salada de tom que nada funcionou. É muito difícil você ser a Marvel, sabe? É muito difícil você manter consistentemente um padrão de qualidade. E quando você tem muito produto. A gente teve um ano aí com 12 produtos, eu acho. Você fala, não há condições, velho. E parece que vai acontecer novamente, né? Não. vai diminuir, vai Eles diminuir. desaceleraram porque é necessário para Vai diminuir economizar as séries custos. também? Sim, vai diminuir tudo. Esse Porque ano só não vai ter dá, 2 velho. séries. Não dá. Não tem como. Esse ano tem. Invasão Secreta. E depois qual que tem? Tem segunda temporada de Loki. E só, né? Só. Tinha tal- a Echo que... E talvez eles enfiem. pegaram. Eco. Mas eles não É fizeram um planejamento até... Ah, mas esse planejamento... Planejamento se replaneja. tudo, eles mudam Né? Você tudo. pega o Excel e você muda. Eles mudam tudo. E... Não tem como manter a qualidade tendo, que o Starov falou, 12 produções. É Você muito- pega o Quantumania, que a gente já fez É muito difícil. Eu não desgosto de Quantumania, mas eu nem lembro mais do filme essa Não, altura. eu desgostei bastante. Eu nem lembro mais do filme. Pra mim é o pior filme da Marvel. Eu acho. Tranquilo. Não, o pior é Tranquilo. Eternos, de longe pra mim. É que eu não assisti Eternos, então... Eternos de longe. Não, Quantumania pra mim, eu acho ele equivocado porque, de novo, como entretenimento, ele não me ofende de jeito nenhum. Sim. Ele é redondinho, ele é acelerado, ele tem os beats no lugar certo, mas ele quer ser uma coisa que ele não é. Ele quer ter um escopo e uma escala que os personagens que a gente já conhece não acompanham. Sabe? Não dá. Era pra ser um filme do Quarteto Fantástico, aquilo, não do Homem-Formiga. Mas se era pra ser Homem-Formiga, beleza, que seja. Acho que
foi boa a decisão de centrar o filme na Michelle Pfeiffer, porque é a Michelle Pfeiffer, mas o filme não me ofende. Não é como Shazam Fúria dos Deuses, que eu queria chutar todo mundo no fim do filme, né? Mas eu achei uma coisa ofensiva no Quantum Mania. Eu sei que é o personagem dele, mas o Michael Douglas nesse filme, o Sadovski, eu achei sofrível, cara. Eu achei Mas por quê? Porque eu achei o personagem dele eu acho um pouco sofrível, sabe? Achei... Eles não me incomodam. Os veteranos não me incomodam de jeito nenhum. Não é incômodo a palavra, mas é como você disse, porque é a Michelle Pfeiffer. Porque era o Michael Douglas, entendeu? Eu acho que o ponto todo só é que o filme ele sugere uma coisa que ele não consegue ser. Uhum. Ele é o que eu falei de escala e de grana e de espetáculo, sabe? Homem-Formiga é muito legal quando ele é o que ele é, sabe? É uma comédia pequena, um heist movie, é um respiro. O primeiro foi interessantíssimo, Eu acho o segundo legal também, porque é um respiro nessa coisa gigantesca. Quando você insere o personagem nesse contexto, sabe? Eu achei o filme muito artificial. Eu sinto muita falta de você ter coisas tácteis lá, né? Sim. Totalmente qual é o nome lá? O volume, né? O volume. Então, assim, é muito na cara. Né? O Mandalorian é todo no volume de boa. Eu compro o negócio. Você gosta de Mandalorian? Gosto. Ah, eu adoro. Me compra total. Mas esse, não. Sabe o que eu gosto da Marvel? Mulher Hulk. Achei incrível. Eu adorei. Maravilhoso, maravilhoso. O último episódio eu falei, mano, isso que eu quero. Mas o fã, o nerdola bazingueiro, odiou. Porque não pode. Não pode o quê, mano? Deixa ela rebolar lá. Eu gosto um pouco de WandaVision também. Eu acho o WandaVision bem interessante. Gosto, eu acho bem legal. Acho que o final só ele se rende um pouco aos fogos de artifício da Marvel. Mas tudo bem, sabe? A série, assim, gosto do Falcão e Soldado Invernal, não me ofende. Nossa, eu acho incrível. Sériezinha de espionagem redondinha, de boa. Das referências às sitcoms que eu Mas eu não sei exatamente o que esse fã quer da vida. Eu não sei. E a essa altura eu quero que esse fã se foda. Exatamente, eu parei de tentar entender. Eu quero que esse povo, sabe, o jurídico me impede de falar que eu falo algumas coisas, a Camila fala assim, ó, você não pode falar essas coisas! Então eu mordo a língua e tem coisas que eu realmente não vou falar o que eu quero que o fã faça. Mas é difícil, cara. Vamos lá, fã é uma raça que tem que ser ignorada totalmente. Ignorada. Sabe? O fã não é dono desses negócios. A função do fã é ver e curtir ou não curtir. Acabou aí a função do fã. Não vem me encher o saco, sabe? Fanservice de rola. Então, por exemplo, o fanservice que colocaram em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Mas não tem. Qual fanservice? Com o John Krasinski sendo o Reed Richards. Eu não acho isso fanservice, isso é só engraçado. Porque se falou nele pra ser Reed Richards há muito tempo, ele falou, beleza, já mataram à vontade, acabou. E o do Homem-Aranha, dos 3 Peters e tudo mais, você acha... Acho ok o filme também. Não é um fanservice, ele é um serviço pra história. Sim. Pra aquela história fazia sentido e funcionava. E utilizaram... Exato, o nome disso é storytelling. Sim. Né? Fanservice é uma coisa idiota. Assim, porque o cara vai ver o filme pra ficar... tem uma coisa que me dá nos nervos, cara. Sai um trailer... Aí o cara vai analisar e sai o vídeo. 72 coisas que você não notou. Sabe por que eu não notei? Porque é estúpido isso. Você não tem que notar nada, uma vírgula que tá lá. Tem uma estátua ali que tá ali do ladinho. Mas veja bem, não veja bem nada, velho. O número da porta, 400 e Aí vamos procurar o significado, sabe? Porque só eu entendo disso, assim. Não precisa... Você não precisa ler gibi pra curtir um filme de gibi. Você não precisa jogar videogame pra você curtir The Last of Us. Você não precisa ler um livro pra você gostar de Senhor dos Anéis. Você não precisa. Se você precisa de bula, o produto já tá errado. Já errou daí. Mas o fã se coloca num patamar de que ele é melhor do que as outras pessoas porque ele conhece. Não conhece nada. Assim, o pessoal fala, eu sou especialista em Game of Thrones. Eu fico assim. Porque você leu os livros e viu a série? Eu fico assim. Se você lê os livros e viu as séries, você sabe tanto quanto qualquer pessoa que lê os livros e viu a série. Olha só. Né? Eu acho que existe uma coisa de história de Star Wars, por exemplo, que tem minúcias. Que aí você se interessa por bastidores e aí você vai realmente ler que tem coisas pra você se inteirar disso aí, sabe? Mas eu entendo de Homem-Aranha. O quê? O que você entende de Homem-Aranha? Não tem o que entender.
É um gibi criado em 63. Filho do Stan Lee Acabou. É isso, sabe? Então assim, porque a essência... O que é a essência do personagem? O Batman do Nolan é diferente do Batman do Tim Burton, que é diferente do Batman do Zack Snyder, que é diferente do Batman do Joe Schumacher, que é diferente do Batman do Keanu Reeves. E olha só, todos são Batman. Todos, você pode gostar ou não gostar, mas todos são Batman. A essência do personagem está em todos eles. Concordo. Porque um personagem que está aí há quase 90 anos e que teve 1 trilhão de interpretações diferentes, não tem a certa. Não existe isso. Nenhum personagem de quadrinhos tem o jeito certo de fazer. O Zack Snyder fez filmes ruins porque ele escreveu personagens ruins. O Superman dele, no primeiro filme, no Homem de Aço, eu passo um paninho porque ele apresenta como o cara que não sabe qual é o lugar dele no mundo. A primeira cena dele é toda em torno disso. Eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha origem. Eu preciso saber quem eu sou para ficar em paz com a minha herança agora. E ele é muito sem noção. Mas destruiu Metrópolis inteira. Sim, destruiu, porque ele era um idiota moleque. E ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele nunca tinha encontrado alguém como Zod antes e não sabia o limite da força que ele ia ter. Beleza. Acredita-se o quê? Que ele vai aprender nos próximos filmes. Não. Mesma cara de cu nos outros filmes. A mãe dele fala, você não deve nada à humanidade. Eu assim, é o quê? Claro que deve, você deve quem você é, a humanidade, sabe? E uma cara de choro, e assim, explode lá o Capitólio, o que o Superman faz? Vai embora. Não, mano, o Superman fica pra tirar os escombros e ver se tem alguém vivo lá embaixo. Né? Não, ele faz cara de choro e vai embora. Ele salva as pessoas quase pedindo desculpas por salvar as pessoas, sabe? Desculpa por ser assim. Tipo, esse não é o Superman, sabe? É aí que perde a essência do personagem. Mas não tem a ver com essência, tem a ver com personagem mal escrito. Tá. Porque a leitura do Zack Snyder, sim, que não soube... É mal escrito isso, sabe? É não entender o que é o personagem. De novo, Superman tem o do Grant Morrison, tem o do Alan Moore, tem o clássico dos anos 40, tem a reinvenção do John Byrne, tem a fase que o Julius Schwartz transformou ele num repórter de TV um pouco antes. Tem um monte de leituras diferentes do Superman ao longo dos anos, né? É poderoso demais, tira poderes, faz isso, faz aquilo, mas ele é consistentemente interessante. Aí chega no cinema para o produtor falar, Superman é muito difícil de escrever porque ele é muito poderoso. Aí eu fico na minha cabeça imaginando assim, dezenas de centenas de roteiristas de quadrinhos falando, é difícil, né? Tem uma história do Alan Moore que eu adoro do Superman, que é o que aconteceu com o Homem de Aço. O que aconteceu com o Homem do Amanhã. O que aconteceu com o Homem do Amanhã é que a galera acha que o Superman morreu e daí tá todo mundo conversando. Isso aí ele foi publicado antes do John Byrne assumir e reescrever tudo. Desse queria dar uma despedida e encerrar todo o ciclo da Era de Prata, né? E ele fez essa história em 2 partes, né? Que o Curt Swan desenha, que é o fim do Superman, basicamente. No final ele morre, mas não morre, né? Ele abre mão dos poderes, se casa com a Lois e... Eu acho muito... E segue a vida. É muito pesado aquilo, mas o Alan Moore é louco, né? O Alan Moore não tem obra ruim. Eu, assim, disparado, a melhor obra de quadrinhos que eu já li, que pelo menos mais cativou meu interesse, é a saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Eu acho, assim... É uma sacada muito louca, né? Genial você conseguir humanizar um monstro. Humanizar fazendo com que ele não seja nem remotamente humano. Exatamente. É muito louco. Essa história eu acho cara, sensacional. E, assim, se você me permite, aproveitando que a gente já tá chegando no mais ou menos no limite do tempo aqui, Sadovski, eu queria ver até, o pessoal tá perguntando bastante no chat, eu acho tem que também... Chat? Tem um chat? A gente tem chat, Sadovski. O povo tá perguntando coisa? Perguntando coisa. Se você é o cara que me mandou uma mensagem hoje mandando eu fazer um post com os melhores filmes de terror, vá a merda, ou me pague. Eu lembro enquanto você lê aí, eu lembro de uma caixinha de perguntas que você abriu no Nossa, faz tempo que eu não faço isso, tenho medo de fazer isso. Eu lembro de uma resposta muito interessante do Sadovski, que te perguntaram qual que era um dos diretores a se ficar de olho nos próximos anos. Ele respondeu Ari Aster. Antes, acho que não tinha... Não tinha saído do Midsommar. Não tinha saído do Midsommar. E agora continua sendo Ari Aster? O Bo Está Vivo é o próximo filme dele, né? Bo Está Vivo, é isso? He's Afraid, Bo está com medo, né? Bo está com medo. Bo is Afraid.
Parece ser muito louco. Parece ser muito louco, cara. Porque eu acho que esses caras, eles pegam a convenção que a gente tem de cinema e eles dão um passo além, sabe? A gente tem que ter os malucos que falam, não pode fazer, quero. A gente tem o James Cameron que escreve um personagem que fala, esse aqui é um cara feito de metal líquido. Aí o povo fala, como que a gente faz isso? Se vira, negão. Eu não sei, a gente vai ter que descobrir um jeito de, porque eu quero que isso aconteça. Tem que ter os Kubrick da vida que falam, vamos empurrar isso aqui pra ver até onde vai, sabe? Tem que ter os Spielberg da vida. E tem que ter os Richard Donner da vida que falam assim, como é que a gente filma o Superman? Eu sei como filma o Superman, sabe? Tem que ter esses caras que vão além do operário do cinema, do cara que tá lá cumprindo ordens. Tipo o Nolan. Nem tudo que o Nolan faz é genial, mas ele é um diretor genial porque ele tem uma visão, sabe? Tenet eu achei horrível, porque eu acho que Tenet faz sentido na cabeça de uma única pessoa no planeta que é do Nolan. Que é do Nolan. Só pro resto da humanidade a gente fica assim. Muita gente fala, eu entendi. Entendi porra nenhuma. Entendeu nada, mano. Eu tenho certeza que se ele sentar e explicar, ele vai te explicar isso aí tudo, você vai dizer, agora eu saquei. Mas aí ele não vai fazer isso com cada pessoa da plateia. Mas eu acho que a gente precisa desses caras para poder avançar o cinema. Você acha que essa leva de novos diretores tá... Como foi o Farol que a gente tava falando? Então, Robert Eggers, né? Robert Eggers. Cara, eu fui falar com o Robert Eggers, veio lançar o Farol, que ele tava com o William Dafoe e tava com o Rodrigo Teixeira, que é meu brother, né? E eu cheguei pra conversar com eles e tava arrumando a câmera e eu comecei a bater papo, né? Aí o William Dafoe falou, a gente já conversou antes, né? Eu falei, sim. Eu falei com você no Homem-Aranha, lá atrás, e depois no John Carter, né? Aí o Robert Eggers falou, você fez John Carter? Aí ele falou, sim, eu fazia um alienígena, um marciano. Então ele começou a falar do método da Pixar e que era interessantíssimo o jeito de escrever o roteiro e tal. Eu falei, mas a Disney pegou o marketing do filme e jogou no lixo, né? Porque esse é um filme que eu gosto muito, vitimado pelo péssimo modo de vender o filme. John Carter. O que é John Carter? O filme original era Uma Princesa de Marte, né? Princess of Mars. Aí veio os executivos falando, princesa não vai vender pra menino o filme. Então, beleza, John Carter de Marte. Putz, Marte tem um histórico ruim de filme que faz... Tira Marte do título. Aí ficou... John Carter. Que não chama zero atenção. E o pobre do Taylor Kitchener, né? O coitado que Hollywood tentou transformar em astro em um monte de filmes e não conseguiu. E gosto dele, mas coitado, né? Não colou, não deu certo. É que nem o Jay Curtin, né? Hollywood tentou transformar esse cara em astro, mas não dá, o cara não tem o it factor, né? Às vezes você conhece um cara, eu lembro quando eu entrevistei o Colin Farrell da primeira vez, quando ele fez Miami Vice, você olha e fala, esse cara tem o diferencial. Né? E ali ele já estava saindo de clínica, né? Ele é alcoólatra, ele não bebe nada de álcool. Aí ele veio lançar o Total Recall no Rio, fui trabalhar com o estúdio, ele quis papear comigo no dia anterior da coletiva que eu moderei, a gente sentou na calçada pra ele fumar, eu falei, fumar? Ele falou, é a única coisa que me sobrou, velho. Primeira pergunta da coletiva, a menina, já bebemos da caipirinha no Rio de Janeiro? Isso. Ele olhou pra mim, ele só riu, né, ele falou, por causa da caipirinha no Rio de Janeiro que eu não posso mais beber. Né? Encerra-se o assunto. A primeira memória que eu tenho infantil do Colin Farrell foi o remake que fizeram de Fright Night, de A Hora do Espanto. A Hora do Espanto. Cara. Memória infantil, mano, vai morrer. Porque foi acho que o primeiro filme que eu me lembro, assim, de ter visto o Colin Farrell, depois, lógico, assisti. Eu não vou nem falar o primeiro filme que eu vi do Colin Farrell. Então. Mas Eu vou falar o meu, então. SWAT. Nossa, o meu foi Tigerland. Tigerland. Eu vi no cinema em Los Angeles, eu tinha ido fazer alguma junket. Aí eu obviamente, ia pra lá e pro cinema, né? E vi esse filme do Joe Schumacher e falei, cara, que filme foda e quem é esse cara? Tem uma coisa nele, sabe? E eu juro que eu... Pode até ser palhaçada, mas ele em Fright Night eu até não acho ruim, viu? Eu não acho o remake de Fright Night ruim, não. Eu acho bem divertido. Eu também achei. E já gosto do original, mas o remake também não deve nada. Você até falou de Midsommar. Você acha, existe, por exemplo, lógico, você fala muito de fã, a teoria criada por fãs, Você vê similaridade do Midsommar com o Homem de Palha? Ou você acha que... Tem similaridade temática, né? Sim. É uma sociedade fechada, obviamente pagã, que vai fazer seu sacrifício lá pros seus deuses e azar de quem entra no caminho.
É, porque eu assisti os dois muito próximos. Então, assim, eu falei... Olha, maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. É cinema de terror britânico O original, raiz. não com o Nicolas Cage. The Bees! Not the Bees! How to get burned! How to get burned! Nossa, eu adoro Nicolas Cage. Ele é Nicolas muito bom. Cage, ele em Redfall agora que vai sair. Renfield. Renfield. Redfall é o jogo de vampiro que vai sair. Renfield, que ele vai interpretar o Drácula. Cara, a gente fez um top 10 aí dos filmes que a gente tá mais ansioso. Esperar. Cara, Renfield vai ser... Eu coloquei na minha lista também, né? Filmes que eu quero ver esse ano. E a nossa pergunta até pra... Aproveita, né, o gancho. Aproveitando o gancho... O melhor filme de 2023, eu já sei qual é. Então dá. Ousado desse jeito? Já sei qual é. Já sabe qual é. Eu tô iludido. Eu também tô. Se você... Eu tô iludido pra um. Não sei O se melhor filme de 2023 se chama Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Eu coloquei na minha lista, ele não. Ponto final. Eu coloquei na minha lista. Eu estou vendido. Eu não coloquei tem na Who is jeito. Afraid? James Não Mangold. tem jeito. Cara, James Mangold. Indiana Jones é a melhor criação o melhor personagem fictício da história. E eu estou colocando da história. Da história do... Mais do que Sherlock Holmes, mais do que James Bond. Eu acho que Indiana Jones é o personagem perfeito. E assim, tô iludido já. E James Mangold é foda, né? James Mangold, nossa, Ele, Logan. ele não erra, velho. Ele não erra. E ele é um cara que faz tudo. Todo tipo de gênero ele já colocou o dedinho lá na água, né? Fez suspense, fez drama, fez... Pô, acho que a primeira vez que eu falei com o James Mangold foi no Walk the Line, né? Johnny e June. Que a galera nem lembra que é do James Mangold. Ele fez o filme do Stallone com chinelo de dedo, cara, que é Copland. Filmaço do Stallone. E Johnny, pouca gente... eu acho legal também. Pô, Johnny é legal, mas Copland é uma coisa assim que você fala, mano... tem um tiroteio silencioso no clímax de Copland que eu ficava assim no cinema. O que é isso que eu tô tá vendo? acontecendo? Vocês viram Copland? Não. Vocês precisam ver Copland. É com... Mais uma listinha. É Stallone, Harvey Keitel, Robert De Niro. Porra? Quem mais tá no filme, gente? Michael Rappaport. É um filmaço. É assim, Rappaport. Stallone é o xerife de uma cidade, né? Jersey, que fica do outro lado de Manhattan. E ele é surdo de um ouvido, então ele nunca conseguiu ser policial na cidade grande. Só que a cidade que ele moram todos os policiais que saem de Nova York, né? E moram no subúrbio, né? Que ele é xerife. E o que acontece é que tem um policial que aparentemente mata alguém e ele começa a desbaratar que os policiais são corruptos na cidade dele. E a galera fala, você não é ninguém, cara. Você fica na sua, você não é policial de verdade. E ele fica na dele, porque ele é muito ressentido com isso. Só que o Internal Affairs precisa de alguma coisa para acontecer, né? Então ele vai falar com o cara do Internal Affairs, que é o De Niro, e o cara fala, por que você está aqui? A gente tem um monte de denúncia, tá? Você tem provas? Tem alguma coisa? Não, porque é a minha cidade e tal. Aí ele vai embora e o De Niro fala assim, esse idiota vai fazer uma merda e a gente vai reabrir o caso e a gente vai ter alguma coisa pra fazer. É um filmaço. Copland. Copland. Fica na nossa lista, então, aí. Fica na nossa lista. Então, ó, de cinema, Indiana Jones. Qual é o seu? Esse ano? Boys Afraid. Boys Afraid? Eu acho que é O meu é Tá on. Killers of the Flower Moon. Era o meu segundo. É o meu primeiro. Eu tô botando Encostado no The Killer também, que é do Fincher, né? Era o meu terceiro. Aí, ó. Ai, cara, já aqui, ó. Estamos alinhados. Eu não tô alinhado com nenhum de vocês. Eu tô muito curioso pra ver o que vão aprontar com... E não é antecipado de eu acho que vai ser bom. É curiosidade só. O que vão aprontar com o remake de Exorcista? É do David Gordon Green, né? E vai ter a Linda Blair novamente, vai ter o... Vai ter a Ellen Burstyn, né? É a Ellen Burstyn É também. que novembro que sai? É no final do Outubro, é Halloween. Pode crer. E streaming? O que você tem? Nossa, que preguiça, né? O desenho animado do Scott Pilgrim, talvez. Scott Pilgrim. Nossa, é verdade, né? Saiu essa semana, né? A notícia. E vai trazer todo o elenco de volta, Aproveitando o Michael Cera em Barbie, a gente já... Cara, Barbie... né? Barbie A pergunta Barbie que não tava no meu... Barbie, eu confesso que eu estou curioso Aí que tá. com a história. Eu não acho a Greta Gerwig uma grande diretora, tá? Eu acho Adoráveis Mulheres ok. Eu acho Lady Bird uma perda de tempo. Acho um filme idiota mesmo, idiota. Não é nem prefiro Adoráveis mais ou menos, eu acho idiota. Mas ela foi alardeada como uma grande diretora índia, né? Só que, obviamente, a grande diretora índia deve ter brincado de Barbie a vida inteira. Mas, obviamente, não é um filme infantil.
e me soa como uma discussão sobre consumismo mesmo, sabe? O que acontece quando você sai do seu mundo perfeito de plástico para o mundo real? Que é a pergunta que todo fã devia se fazer. Né? Venha para o mundo real pagar conta, em vez de ficar, né, brinquedo de boneca, né, se vestindo de Mario para, enfim. Ele falou que foi na cabine. Eu não respeito. Do que tinha um cara fantasiado de Mario, mano. Eu não respeito. E ele ficou louco da vida. Eu tenho sentimentos muito conflitantes em relação a cosplay. Eu acho a arte do cosplay uma coisa curiosa, mas eu acho que a pessoa que encapsula a vida inteira dele em fazer uma fantasia pra virar outra pessoa, eu falo assim, procura uma terapia. Uma crise de identidade. E você vai se dar bem. É isso que eu ia falar. Porque assim, eu vejo uma galera que é pirada nisso, e a vida é cosplay. A vida gira em e torno é tudo de fazer. E eu assim, se fantasiar, cara... E o trabalho só existe para subsidiar isso. E eu acho isso um pouco triste, sabe? De novo, é a infantilização da cultura do entretenimento. Eu acho isso mega, mega perigoso. Mega perigoso. Tem razão. E finalizando também, o pessoal tá curioso, o pessoal que eu digo eu. Fala, pessoal. Aê, pessoal! Estamos curiosos também. Você já falou aí 3 filmes que você tá ansioso, curioso para assistir em 2023. Em 2022, a gente teve as premiações, mas a gente sabe que premiação não define qual filme é melhor, qual filme é pior. Existe uma subjetividade em cima disso. Se fosse para escolher seus 3 filmes de 2022. Eu escolhi, né? Os que eu vi, assim, tem um filme de 2022 que eu vi no começo de 2023, que se eu tivesse visto antes, teria entrado na minha lista de 10 mais de 2022. A gente teve essa questão. O melhor filme que eu vi em 2022 se chama Top Gun Maverick. O melhor Obrigado, filme... Roberto. Mas o melhor filme de 2022 pra mim foi Tar. Não existiu nenhum filme que chegou perto do impacto narrativo emocional de Tar. Consequentemente, você acha que a Cate Blanchett... Não tinha pra ninguém ali. Não tinha pra atuação ninguém. da vida dela. E não só atuação feminina, masculina, foi a melhor atuação do ano e de muito tempo. Eu acho que, assim, é Daniel Day-Lewis em Sangue Negro. É esse nível. Nossa, eu amo Daniel Day-Lewis. E Sangue Negro. Eu acho que, assim, é uma coisa que é tão complexa. Cara, ela e o Todd Field construíram uma personagem que é real. As pessoas me perguntavam, falam assim, eu queria descobrir mais da vida da Lydia Tarr, da biografia ela dela. existe. E eu assim, ela não existe, gente. É uma personagem de ficção. É ficção. Eles criaram, não existe. Eu jurava que não existe. É uma criação do Todd Field que escreveu para Cate Blanchett. Para ela? Isso aí eu vou... Então, assim, ela existe porque a Cate Blanchett fez com que ela existisse. Tornasse... É tão louco que alguém abençoado criou o perfil no Twitter Lydia Tarr Real, né? Que começou a me seguir também. E aí os filhos do Leonard Bernstein, né, que é mencionado no filme, fizeram um artigo no New York Times falando: a gente lembra da Lydia Tarr quando ela estudou com o nosso pai e tal. E eu assim, mano, que é isso? Onde eu tô vivendo agora? E aí o perfil da Lydia Tarr agradeceu. Eu lembro de você, criança, tal. Eu tenho memórias muito doces quando eu era jovem e frequentava a casa de vocês. E eu assim... O que tá acontecendo aqui? Que viagem de ácido é essa? É louco, e assim, é um filme tão brilhante em tudo. Quando eu vi, né, a Camila, ela é advogada, né, minha namorada, mas ela ama cinema. Quando acabou o filme, ela tava assim, dá pra rebobinar pra gente ver de novo agora? Porque é muito brilhante, é muito genial, e tem tanta camada, tem tanta coisa pra ser dita ali, tem tanto subtexto, tem tanta genialidade dentro daquela história, que a gente sabia que não ia ganhar o Oscar, que não ia ganhar nada, porque o filme certo para ganhar o Oscar foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu acho que é o filme no momento certo para ganhar. Gosto do filme, tá na minha lista de melhores filmes do ano também. Acho que existe uma discussão muito maior sobre o que o filme representa além do filme em si. Concordo. Mas existe existe talento muito grande envolvido nesse filme, né? Então acho que foi o momento certo. Legal que a Michelle Yeoh ganhou o Oscar, mas o Oscar era da Cate Blanchett. Assim como quando a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar por Shakespeare Apaixonado, ela devia falar: Kate, é seu o Oscar por Elizabeth, né? Desculpa, tá aqui, é seu.
A gente tava discutindo até semana passada, quando a gente assistiu Benches of Inisherin, também o Oscar foi pro Brendan Fraser, óbvio, a baleia, tá sensacional, não tirando mérito, mas o Colin Farrell também tava muito forte na Colin Farrell tá fazendo um papel incrível ali, eu acho que ele teve um ano muito bom, né? Eu acho que ele ainda leva um Oscar assim no caminho. Eu acho o Benches of Inisherin um filme lindo, embora às vezes ele seja um pouco... falta uma sutileza a ele, às vezes, sabe? O lance do cara falar, cada vez que você fala comigo, eu corto um dedo, o cara vai e corta um dedo, depois corta um dedo, eu fiquei assim, da onde tá vindo essa conclusão do cara que eu vou cortar o meu dedo fora, porque o cara disse oi pra mim, sabe? Tem um pouco exagerado. Tem uma hipérbole um pouco exagerada, mas dentro de todo o universo que eles construíram ali, fez sentido. Então, tudo bem, né? Eu não gosto do 3 Anúncios para um Crime, mas eu acho que o Martin McDonagh, ele tem um trabalho consistente. Eu nunca vi as peças dele, mas quem viu ele no teatro disse que ele, como dramaturgo, é uma coisa do outro mundo, assim. Ele sabe dirigir atores, obviamente, né? Então, tem esse mérito aí. Mas o Brendan Fraser também, quando eu vi A Baleia, é um filme que tá com um pezinho no sentimentaloide, mas ele puxa de volta porque... é um papel absolutamente brilhante dele também, sabe? Levantou uma questão idiota, tipo, o filme é gordofóbico. Não, não é. Eu também. Próxima questão. E outro que mexeu comigo também, até em 2022, que eu assisti em 2022 também, foi After Sun. After Sun eu acho que foi... Cara, eu particularmente achei um trabalho... Eu acho um filme muito bonito. Inclusive eu coloquei na minha lista de 10 melhores filmes do ano, lá no finzinho da minha lista, lá na rabeta. Porque eu acho ele um pouco superestimado. Entendi. São as memórias da diretora, é um filme muito pessoal. Dá vontade de falar, suas memórias não são interessantes. Não são. São chatas. Ninguém quer saber de você e seu pai. Mas o Paul Mescal faz um trabalho legal, né? Com um sujeito introspectivo, só que eu acho que o filme... ele quase vai lá. Entendi. E é um filme muito... É muito difícil de você criticar um filme desse, porque você entendeu o sentimento e tal. É muito fácil você falar isso, né? Quando você faz um filme que é meio... não vou dizer que é fácil, ele é muito bem dirigido. Mas existe, às vezes, uns filmes que as pessoas constroem um surto coletivo em torno deles e fica difícil você abraçar ele 100%. Gosto do filme, acho o filme muito bonito também, acho o filme muito delicado, mas faltou um pouco de carne nos ossinhos ali. Pra mim, o que entrou no surto coletivo que você falou foi o Skinamarink, aquele filme. Que filme ruim, gente. Cara, já não vou assistir. Skinamarink, olha... Deus do céu. De novo, eu entendo tudo que o diretor quis dizer ali, a entrelinha dele, e eu acho o lance de vou filmar um pesadelo infantil. Legal, faz todo sentido. Detestei. Se tivesse 15 minutos, eu ia ter amado esse filme. O Eduardo tá aqui fora, depois você dá uma palavrinha com ele. Foi como exatamente a gente terminou. Se fosse um curta de 10 minutos... Mas não é um curta, porque se fosse um curta, ninguém teria visto. Exatamente. É isso. Então o diretor ele fez muito consciente de que só rendia um curta, mas se eu fizer um curta, ninguém vai ver. Então eu faço um longa, aí ele vai construir o capital... criativo dele, e agora ele vai ter espaço para poder fazer o filme que ele quiser mais pra frente. E eu e o Sérgio também, a gente concordou, eu não sei, foi uma opinião muito mista, entrando até rapidinho, só um segundo, nessa seara aí de filmes de terror, que arriscaram aquele Barbarian, que foi um... Não deu pra mim. A gente também. Não deu pra mim. Eu também não. Sabe por quê? Nós também. Porque a premissa eu acho tão brilhante. Tipo, você vai no Airbnb e já tem alguém lá. O cara é um psicopata? O cara é o cara normal? Beleza. Não, ele é ok. Mas, cacete, tem alguma coisa no porão antes de você chegar lá. Nossa, que suspense. O que é? É um monstrão. Os 40 primeiros minutos a gente achou ótimo. Porra, mano, filminho de monstro. E um monstro tosco ainda por cima. Uma coisa tosca no meio do caminho. Muito bobo, né? Bobo, e assim, eu não entendi o lance do pai do monstro, né? Tá lá no porão, querendo se matar. Desnecessário. Assim, você quer se matar há 30 anos, estica o braço, mano, e pega a arma. Sabe? Morde a própria língua, faz qualquer merda aí. Sabe? Não dá. E o clímax com a mulher monstro pulando que nem um caranguejo em cima do corpo, eu fiquei assim. Velho. Não. Eu achei que foi um outro surto coletivo também aí. Sadovski, a gente passaria mais horas e horas aqui conversando com você. Mas... Quase bebi a coca toda. Desculpa aí, Camila. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Caretinha, certo?
agradecer você pela presença, pelo papo, pela moral que a gente deu aqui pra gente. Novamente, ressaltando, é uma das nossas inspirações. Se a gente tá aqui hoje e fazendo um podcast de cinema, você é muito... Eu peço muitas desculpas por isso, eu vou muito pelo perdão contrário. para todos sempre. Obrigado pela aula que você deu aqui. A gente já anotou vários filmes aqui pra assistir aí, então... Batendo na porta, é hora de terminar, hein? Batendo com força agora, hein? Não, a gente agora estamos encerrando. Caiu a live? Sérgio, caiu a live, eu acho. Acho que voltou. Tinha dado uma Voltou? estabilidade, mas... Mas enfim, obrigado. Caiu e voltou. Voltamos, tá? Voltamos, gente. TV ao vivo é isso. Sadovski, obrigado novamente. Espero que tenha gostado. De repente topa um convite pra voltar ou não. Sempre estamos aí. Sempre estamos aí. Obrigado, é isso que eu ia cara. falar. O convite já tá feito Já de tá antemão. feito. Já Opa. quando você tiver disponibilidade, vontade e interesse também, porque acho que essa tríade tem que estar junto. Sim. A gente volta pra bater um papo talvez com mais tempo, falando Com mais certeza. coisas, porque por nós a gente passaria horas aqui batendo um papo com você. Então, obrigado mesmo. De Enquanto tem obrigado. bis e coca, meu amigo, eu vou embora aqui. Pode deixar. 3 da manhã, eu assim, ligado, né? Traz um Red Bull agora pra ferrar de vez. Com a cafeína na mente, mas É de isso. verdade. Obrigado, É isso, cara. Obrigado mesmo. Gente, obrigado pelo convite, foi divertido. Obrigado. Muito Sadovski. obrigado pra quem assistiu. também. It's been emotional. Tá onde, Sérgio? Tá ali? Tá aqui, ó, galera. Obrigado aí, ó. Nossas Muito redes obrigado. sociais, redes sociais do Sadovski. Instagram, Twitter, UOL. O que mais? Ingresso.com Ingresso.com. e em breve um outro. Em breve Em um outro, breve que ele um não outro, pode fiquem- falar ainda, fiquem mas de olho. fiquem ligados. É isso. Caretinha, obrigado, hein? Obrigado, meu Mais amigo. uma vez. Como sempre, você é demais. Você é o cara. Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. E aí? Tamo junto. Xará, foi?